Seja bem-vindo, esse é mais um episódio do Veritas Cast. É uma alegria ter você conosco, mais um episódio. Já te convido a compartilhar, a curtir e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. É um dia especial, estamos com os nossos irmãos aqui, quero passar a palavra para eles. Olha, eu vou falar para você que hoje o trem tá chique, hein? Hoje tem a estreia do Xande, né? O Jean, todo mundo conhece aqui, né? Do primeirão. O Jean é velho de guerra. Mas se apresenta de novo, irmão. Depois eu passo a palavra pro Xande. Beleza. Então, me chamo Jean. Prazer voltar aqui nesse podcast, Veritas Cast. Podemos partilhar um pouquinho dessa nossa experiência no tema sugerido aqui na noite de hoje. Legal. Meu nome é Alexandre. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, que são grandes amigos, que a gente já se conhece há bastante tempo. E sempre uma hora ia dar certo, né, Léo? Aí hoje deu certo. O homem escapou, mas hoje... Tentou correr, mas não deu certo. Hoje não teve jeito. E galera, Veritas Cast, o nome foi o Jean que deu a sugestão para nós aí. Né? Nada além da verdade. Nós temos que documentar isso aqui, né? Pessoal, hoje o nosso tema é a JMJ, né? Que está aí, Jornada Mundial da Juventude. E eu queria saber de vocês um pouco da história da JMJ, um pouquinho desse lado de como que começou, quem que teve a ideia inicial e tal. Vamos lá, senhor Alexandre, com você a palavra. Pode começar aí. Nós fizemos uma rápida pesquisa, apesar de saber alguns dados, mas precisamente a gente sabe que quem criou foi o Papa João Paulo II, né? São João Paulo II. Mas aí sabendo quantas edições, como começou, o ano, enfim, a gente sabe que já faz tempo, mas não sabia exatamente. A Jornada Mundial da Juventude começou em 1986, como eu disse, Papa João Paulo II. A primeira edição em Roma, depois outras edições também aconteceu em Roma, mas aí, claro, em vários outros países ao redor do mundo. Se eu errar alguma coisa, Alexandre, você me corrige. E depois a jornada, no caso, ela, segundo consta, ela acontece todos os anos. Por exemplo, se a gente pegar a Jornada Mundial da Juventude de Portugal, que vai estar acontecendo agora na próxima semana. Essa próxima semana agora já é a pré-jornada, né? Essa semana vigente já é a a pré-jornada, né? Agora, dia 1º, começa a jornada oficialmente. É verdade. Essa semana que nós estamos encerrando já está acontecendo a pré-jornada e já nós explicamos como se dá a pré-jornada. Mas a gente vai ver que é a 33ª jornada. Sim. Só que a gente, por exemplo, não teve estudo de jornada, se você for olhar, mas não teve. É que as jornadas, elas acontecem anualmente, exceto alguma exceção da regra, como foi a pandemia, 3 anos, e teve um outro ano, que eu não sei dizer qual foi, mas todos os anos acontece esse convite da Jornada Mundial da Juventude. Não reunindo, vamos dizer assim, o mundo todo, num país, sede, mas de maneira particular nas paróquias, dioceses, arquidiocese. Então, a Jornada Mundial da Juventude, ela deve ou deveria acontecer todos os anos. Na verdade, ela acontece todos os anos. Talvez não aqui na nossa diocese, não sei, pode ter, até ser que tenha, eu não saiba. Mas, assim, em todo o globo, todos os anos. Só que de 3 em 3 anos, vamos dizer assim, a Jornada Mãe, não sei se podemos usar esse nome, né? Que aí reúne os jovens do mundo todo num país sede. Eu e o Alexandre tivemos a oportunidade de estar em alguma jornada, outras pessoas, outros conhecidos nossos também tivemos. Tivemos em 2011 em Madrid, né? Isso. Depois, em 2013, no Rio de Janeiro, no Brasil. Depois, em 2016, na Polônia, nós tivemos. E em 2019 foi no Panamá. A gente não foi, eu com o Alexandre, mas teve um grupo aqui de Moçambique que foi também, né? Maria Ilma, Patrícia, Ana, Felipe. Alguns membros da paróquia nossa aqui de Moçambique. Não vou me recordar de todos que foram. Estiveram no Panamá. Na verdade, foi em 3 países, não é isso? Foi Panamá, Costa Rica ou 2 países? Eu não sei, do Panamá eu sei pouco. Não, a Jornada Mundial aconteceu no Panamá, mas a pré-jornada aconteceu em 2 ou 3 países. Costa Rica, Panamá, eu tenho certeza. Não me lembro se tem mais algum. A pré-jornada. Então, assim, a jornada é esse convite, né, de reunir, apesar de ser da juventude, mas eu vejo assim, posso estar equivocado, mas é um encontro mundial da própria igreja, sabe? Do leigo, também do religioso, da religiosa, mas do leigo, sabe? O protagonista na Jornada Mundial da Juventude é o leigo. Então, assim, a gente vê, por exemplo, a gente teve a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, né? Sei lá quantos milhões de pessoas, talvez a gente sabe precisar isso melhor.
Mas assim, aí você fala, isso é igreja, né? Não que outras coisas não sejam, bem explicado, né? Cara, mas você vê aquela multidão de gente, de maneira especial, a maioria jovem, né? É assim, só quem foi numa jornada sabe, eu não diria nem descrever, mas o que sentiu lá, porque eu acho que não consegue se descrever a emoção, a sensação de poder estar numa jornada mundial da juventude. Então a história da jornada é isso. São João Paulo II cria as Jornadas Mundiais da Juventude como uma maneira, vamos usar um português claro, de resgatar ou de atrair, de trazer os jovens, né? E isso acontece de fato, né? E a graça de Deus, a partir daí, acontece em todas essas edições de Jornadas Mundiais da Juventude pelo mundo afora. E ficou muito famosa aquela imagem, né, em 2013 da praia cheia de jovem, né? Sim. Ficou muito marcada. Copacabana, imagem, né? Muito famosa, né? A praia a perder de vista, cheia de gente, né? Cheia de jovem. Cara, eu tenho imensa vergonha de não ter ido nenhuma. Nem aqui no Brasil. Eu falhei todas. Nossa. Cara, mas eu acho que assim, eu acho que é esse espírito... aquele desejo de ir mesmo, né? Por exemplo, no Brasil, se pensar, todos nós, eu digo assim, enquanto grupo de amigos, nós deveríamos ter ido, né? Porque, pô, dentro de casa, né? Tipo assim, ir num ônibus, numa van, nós somos de van, né? E chegamos aqui no final, até que quase não estava conseguindo lotar nenhuma van, né? Mas acho que chegou a faltar um lugar, não foi na van, uma coisa assim. Mas enfim, nós poderíamos ter 1, 2, 3 ônibus, né? Mas não vem ao caso, tá em tempo. É que eu falo, apesar de ser Jornada Mundial da Juventude, cara, mas tem gente por isso você não foi, então. 70 anos, 80 anos. Você já tá velho, pode ir. Eu falei quando eu era jovem. Ó, quem tá escutando, O Léo quem tá escutando aqui, a Maria Ilma vai com nós. Quantos anos a Maria Ilma tem? Ó, 120 você anos. não Tem? pode falar isso. Você não podia ter falado isso. Você não pode Era pra falar ela estar aqui hoje, já não tá. Então vou falar mal dela hoje. Tô brincando. Maria Ilma, um abraço pra você. Família. Maria Ilma, nossa mãe da jornada. E eu não é, Xande? A Maria Ilma teve 2013. Polônia. 2013 ela foi no Rio? No Rio ela foi. É verdade, no Rio, Polônia. E não foi no Panamá, E ela foi no nós não Panamá, e nós távamos. não foi. A Maria Ilma foi no Panamá. E ela, se tivesse um pra ir com ela estaria em Portugal Encontrei agora. com a Maria Ilma essa semana, eu falei, Maria Ilma, minha jornada tá começando, você não vai? Ela falou assim, mas vou sozinho, não tem ninguém pra ir junto. Ela iria. Ela iria. Ó, aproveita o gancho aí. Fala pra gente. Teve venda de pastel, teve um monte de coisa que vocês passaram pra conseguir ir nessas jornadas internacionais. É porque é caro, né? Não é sim. um negócio... Como é que foi? Conta da primeira, Xande, como que foi o início ali, o estopim da primeira. Lembra quando na casa de apoio, quando nós tava... Nossa, primeira de Madrid, eu pensei que nós ia lotar um Boeing aqui de Moçambique, né? Na primeira reunião. Bom, assim, na realidade, o Jean falava assim de ser o São João Paulo II, o idealizador da jornada. Se o Léo se arrepende de não ter ido em nenhuma jornada, eu me arrependo de não ter ido em jornada em que o São João Paulo II estava presente. Sim. Isso aí, pra mim, quando eu lembro, eu falei, isso é uma coisa que eu não vou poder voltar, né? Mas, tá bom. Já descobri isso tarde, mas... Então, como que foi, né? Em 2008, teve a jornada na Alemanha, salvo engano. E eu fiquei sabendo de um pessoal que tinha ido e que foi muito bom. Já foi com o Bento, né? Já era o Papa Bento XVI, sim. Eu acho que até de 2005 também foi, né? Que o Papa João Paulo II morreu em abril, né? E eu acho foi, que aí estava até de cancelar a jornada, o Bento já executou ela, foi isso mesmo. Aí a gente sempre gostaria de ir, né? Em 2007, o Papa Bento XVI veio no Brasil para a canonização do Frei Galvão, né? E nós tivemos a oportunidade também de estar presentes, sabe? Nós conseguimos ir no encontro com o Papa Bento fez com os jovens no Pacaembu, em São Paulo. Nós tivemos presente com o ônibus daqui da Diocese de Iguaxupé. Depois nós fomos, só eu e o Jean daqui de Moçambique, nós fomos para o Campo de Marte, onde foi a canonização do Frei Galvão. O primeiro santo canonizado fora do Vaticano foi São Frei Galvão. E depois o Papa teve em Aparecida, né? E nós fomos também para Aparecida, estivemos com ele lá. E uma experiência foi a abertura fantástica daquele encontro de Aparecida. Latino-Americano Caribe. Isso. Que saiu o documento de Aparecida, né? Isso. Ele veio para a abertura. Exatamente. Foi exatamente isso. Mas teve o terço, né? A gente pôde participar com o terço, com o Papa Bento lá na Basílica de Aparecida. Foi uma experiência fantástica. Para entrar naquela igreja lá, deu o que fazer. Nossa, era número limitado e tinha muita gente. E foi uma experiência bem legal também. Depois a gente pode voltar a falar nisso. Mas, enfim, nesse evento, então, a gente falou assim, nossa, mas podia ir na jornada, né? Vai ter jornada em 2008, né?
só conversou e não conseguimos ir. Mas 2011 era 2011 tá. Aí quando foi em 2010, a gente cogitou uma possibilidade de estar indo, né? Movimentou, agitou, mas ninguém... Na verdade, na época, todo mundo quis ir. É porque pensa um jovem, cara. Você fala assim, o dinheiro, né? Pra Mas, isso, não, né? É que assim, em Então, 2010 todo mundo quis ir. Vamos. Mas na hora do vamos ver mesmo, então o que faremos para ir? Aí o pessoal falou, opa, ninguém quis. Aí todo mundo desanimou. Aí, eu não sei como é que foi, acho que eu encontrei com o Jean em Alfenas, ele estava lá por alguma causa lá em Alfenas, uma outra cidade, né? Não é aqui na nossa cidade. E a gente conversou de preço, o que nós poderia fazer, e tal. Então nós vamos fazer isso. O que nós podemos fazer? Então nós vamos conversar com o nosso padre, ver o que a gente pode fazer dentro da paróquia e o que a gente pode fazer para desenvolver, então, um projeto de irmos para a jornada. Então, nós conversamos com o padre, na época era o padre Ronaldo, e deixou claro assim, que nós não poderíamos estar um grupo fechado assim, só nós iríamos. Não, quem quisesse. Era aberto, quem quisesse ir. Só que quem quisesse ir tinha que estar predisposto a fazer algo, né? As condições, né? E ninguém quis. Então, quem que quis, na verdade, naquela época, às vezes pode ter alguém que tenha tido vontade de ir, mas não manifestou. Então, a gente não ficou sabendo que queria se ingressar com a gente. Então, eu, Jean, e a minha hoje atual esposa, na época, minha namorada, a Mayra, que manifestou a vontade de querer ir. Mas no início era eu ser, né, Xande? Nós fizemos uma rifa, né? O Padre Ronaldo nos abraçou, falou, não, tamo junto. É da paróquia, é jovem da paróquia. Aí era eu e você, né? E começamos. Aí no meio do caminho, a Mayra estava estudando, né? Não, aí eu falei pra ela, como namorada, ela falou, e aí, você concorda? Eu falei, não concordo não, eu quero ir junto. Foi nossa, mas então agora nós vamos ter que aí se virar. tem que ganhar mais, ganhar assim, trabalhar para mais um, né? E ela, aí você já viu que ia casar mesmo. Via que ia casar. Porque eu sempre pedi a Deus, Léo, interessante você falar isso, eu queria que Deus me desse uma pessoa que estivesse junto comigo nessas coisas que eu gostava de ir, sabe, de participar da igreja, de vivência de igreja, de não ter medo de pôr uma mochila nas costas e ir, e ela gosta mais do que eu. Se fosse um pouquinho mais de ânimo nela, esse ano ela ia com os filhos tudo. Um pouquinho mais esse ano é que ela teve que passar por uma cirurgia agora e não foi possível, né? Mas, olha, um pouquinho mais de ânimo, ela ia nesse ano e com os filhos tudo. Bom, mas aí começamos a fazer uma rifa, já ficou com uma parte da rifa, nós dois ficamos, eu e minha esposa ficamos com outra parte da rifa. E eu e ela, como nós tínhamos que levantar mais dinheiro, nós começamos a fazer, trabalhar em eventos assim... nós começamos a vender livros e trabalhar em eventos para poder juntar mais dinheiro, né? Nós vendíamos doce, vendia livro, CD, as coisas de evangelização. Tivemos a oportunidade de estar em alguns eventos, encontros da igreja que nos abriam a oportunidade de estarmos trabalhando. Até mesmo no encontro aqui, mas no evento aqui de Muzambinho, né, o Agrotour, nós tivemos a oportunidade de estar trabalhando lá. Lá foi onde que a gente conseguiu uma renda boa, que foi onde que alavancou. Conseguimos vender rifa. Conseguimos o transporte naquela oportunidade para que levasse nós de Muzambinho até o aeroporto. No caso que São Paulo, Muzambinho, conseguimos ganhar o transporte na época. Eu lembro que eu comprei um CD do Rosa e Saron de vocês lá. Eu lembro dessa história. Você lembra disso? Tava de passagem aqui. Você ajudou então. Eu não morava aqui, mas eu tava de passagem aqui na Agrotour e tal, e aí eu comprei o CDzinho. Então, você não gosta de CD, ué. CD é coisa de gente velha, né? Hoje, não sei se você lembra, mas ele teve a oportunidade de ir com o padre, na época, em todas as comunidades rurais em Muzambinho, para vender a rifa. Ele ia com o padre Ronaldo, o padre ia celebrar a missa, e eu lembro que ele falou, tô indo para tal comunidade hoje, ele ia só para participar, né? Ele ia e no final oferecer pro pessoal a rifa, né? Que nós tínhamos feito, você lembra disso? Eu não recortava disso. Você lembra que você foi o Xande é uma enciclopédia, eu não lembro, cara. Você conheceu as comunidades tudo rural através disso. Na época, o padre Ronaldo, ele tinha um problema, né, na perna, né? Ele não podia dirigir, né, um negócio assim. Isso. Eu tinha acabado de tirar a carteira, agora que eu tô lembrando. Juntou a fonte. Aí o padre Ronaldo falou assim, Jean, você dirige pra mim? Eu falei, padre. Você topar... E fomos, né? Foi mesmo. E na época, apesar de conhecermos Muzambinho, não conhecia, assim, não tinha ido em algumas comunidades. Eu lembro que eu fui em todas as comunidades. Muzambinho, salvo engano, 32 comunidades no total, entre urbano e rural, sim, não é isso? Sim, isso. E nas rurais eu tive oportunidade em todas, porque aí tinha as escalas da missa, né?
Eu com o Padre Ronaldo, eu lembro um dia desse negócio, o Xande falando aí, que a gente chegou numa capela, numa comunidade, nossa, chuva que Deus dá. 3 pessoas, chegamos lá, celebramos, servei uma rifa lá, vendi. Não, e o principal, né, de participar da missa, né? isso É o era tesouro legal. da nossa igreja, né? Foi muito então, bom. assim, a gente fez de tudo, sabe? Eu lembro que tinha pessoas que falavam assim, nossa, mas você tá achando que... A jornada 2011 era na Espanha, em Madrid, né? Aí tem uma pessoa que falou assim, mas você tá achando que você vai pra Espanha com dinheiro de doce, cara? Então, assim, aí eu falei, acho que sim, porque não doce, mas rifa, né? Então, já fizemos de tudo, assim, de que não podia fazer para juntar. E no particular também, por exemplo, a gente deixava, às vezes, de sair com a turma para comer um pastel, para comer um lanche, para poder economizar, né? Para poder ter uma reservinha para poder ir. Porque não era só comprar a passagem, né? Você tinha que comprar a passagem, fazer a inscrição da jornada, né? E também o dinheiro que você tinha que levar. E lembrando que lá na Europa não é real, né? Lá é euro. Então, o euro é bem mais valorizado que o real. Então, se você junta R$1.000, não é mil euros que você vai levar, né? Apesar que na época, salvo me engano, o euro ainda era barato. Perto de Se hoje, eu não né? me engano, nós chegamos a pagar R$2,79, acho que o euro, em 2011. Era 2 alguma coisa, não E lembro. hoje? Hoje 5,35, a última O vez dobro. que eu vi. Né? Mas, Então, assim, então tinha que todo o dinheiro era bem visto, né? Eu lembro que tinha pessoas que nos ajudaram voluntariamente, falaram, toma um dinheiro aqui para vocês, né? a gente se teve. precisar lá. É que eu falo assim, é Deus que vai movendo mesmo, né? Porque, tipo assim, na época nós era jovem, não tinha essa condição. Tipo, vamos pagar a Não, passagem. senhor, né? Eu sou jovem até hoje. Se você Não, virou assim, velho, é problema teu aí, rapaz. Não, Nós fala era assim. jovem. Mais novo, né? Mais novo. Agora nós já tá com uns menos anos a rodado, mais, né? Isso. O Xande Mais é mais velho cabelo. que eu, mas Então. é jovem ainda. Não. Então, assim, se eu tiver oportunidade em outra jornada, eu quero ir até com 120 anos, quero levar meus filhos, meus netos, Nossa. quero fazer um avião só da minha família, se Deus quiser. Só que o negócio é o seguinte, as pessoas da comunidade, como o Xande disse, né, nos ajudavam, né? Pessoas, assim, conhecidas ou não, falavam, não, tô gostando de ver e tal, e ajudavam financeiramente. Sim, Falou, sim, vou sim. te dar esse dinheiro aqui pra você. Me lembro um dia de estar na paróquia, uma pessoa chamou, falou, já tá, vem aqui, né? Tá vendendo a rifa. Sempre após a missa, nós vendíamos a rifa. O padre falava e nós vendíamos, né? Aí a pessoa chegou e falou, vem cá, chamou num canto, falou, quero te dar um dinheiro, por isso, tal. Explicou a situação e nos deu essa ajuda. E toda ajuda foi muito bem-vinda, Claro, né? sem Naquela dúvida. oportunidade do AgroTour, nós ganhamos transporte. E ali nasceu, né? Ali nasceu o pontapé para a próxima jornada, né? Que foi em 2013 no Rio. Conseguimos ir em mais pessoas. Vocês viram, então, que não era algo impossível, que era algo que assim, que se você sonhasse com Deus, Léo, Deus ia abrindo as a portas. jornada para nós, quando fala assim, jornada, por exemplo, para mim, por exemplo, que nunca tinha ido, sabia pouco da jornada, né? Pouca gente via na televisão, assim, mas eu digo assim, vamos para a jornada mundial, vamos. A partir do momento que você decide ir, começou a tua jornada, entendeu? E esse período até você conquistar o direito de ir, o direito assim não é o direito, né? Conseguir, né, o dinheiro e conseguir fazer a inscrição e tudo, comprar passagem, todo esse período é uma jornada. Por exemplo, já teve a oportunidade de estar indo em várias missas, eu fui em vários encontros, eu fui em encontros de intercessão, eu fui em encontros de ministro da Eucaristia. Poxa, isso aí tudo também foi a nossa jornada, você entendeu? Porque você vive uma experiência antes ali. Para que nós chegássemos lá, nós tivemos que percorrer um caminho. né? Entendeu? Então, esse caminho que se percorre antes, como jovem, cara, foi muito bom assim mesmo, sabe? Deu para aprender, deu para amadurecer, deu para entender que a igreja, quando se une, consegue, entendeu? Então, várias coisas dá para você viver antes de chegar na jornada propriamente dita, entendeu? O Xande relembrou um fato aqui no início dessa questão da jornada, de quando nós começamos. Acho que é legal, é válido falarmos, não pelo fato do Papa estar, mas assim, aí você falou, por que eu não fui, cara? Mas assim, nós como cristãos engajados, nós estávamos no grupo de jovens e fazendo todo esse movimento, esse trabalho, tinha que negócio, né? Porque assim, nós conhecia o padre, conhecia o bispo, e Mais aí ou dentro da menos. hierarquia, né? O bispo a gente conhece, né? Numa missa de crisma e tal, né? Você tem um contato ali, né? Por exemplo, nossa, porque você pensa a figura do bispo, né? Tipo assim, A hierarquia é a da igreja. hierarquia, né? Por exemplo, quando tivemos a oportunidade de estar com o Dom José Mauro, né? Aquela vez, né, cara? Que experiência. Tipo assim, não tô falando... É que assim, eu não quero errar nas palavras, mas assim, nós estávamos na porta da igreja e saiu, nós estávamos com o violão, né? Numa missa após a crisma. Ele falou assim, você sabe Rosa de Saron? O bispo falando isso pra nós, cara. Aquela hora, tipo assim, ele ganhou. Nem lembro quem Não, tava ali detalhe, ele sentado, né? sentou ali, Aí falou que ia assim, dá esse tocar violão aí. É. Pegou o violão, tocou Rosa de Saron, sabe? E Quis assim, beber uma Coca-Cola com nós ali, desculpa
propaganda aí, mas sentou lá, quis Porque tomar tinha que ir refrigerante. embora, né? Falou assim, ó, eu tenho que ir embora, senão não vai comer um E vendo lanche, uma como coisa jovem assim. ali com a gente, no sentido assim de Então essa experiência... acolheu nós, né? Essa experiência nos despertou mais ainda, por exemplo, dentro dessa hierarquia da igreja, de ver essa beleza, né? Ô, mas tem que conhecer o Papa, entendeu? Então, quando o Papa veio no Brasil, tipo assim, eu era em 2007, né? Assim, 17 anos, cara, não tinha condição de eu falar, vou lá ver o Papa. Até porque você não ia ver, porque só era com convite. Pacaembu, apesar de ser grande, quantas pessoas ia caber lá? 30 mil, 40 mil pessoas? Umas 40 mil pessoas. Você pensa o Brasil, foi selecionado a dedo. Tipo assim, era um ônibus por diocese, né? Um esquema assim, né? Pelo menos da diocese de Gospé foi um ônibus. Aí você pensa na nossa diocese com 80 e quantas paróquias? 82, 85 paróquias. Era meio jovem por paróquia. Entendeu? Muzambinho teve 2, 3, 4 vagas, né? Eu lembro que você está falando, já. Me lembrei de um fato. Assim, E aí, mas só concluindo, Xande, era isso, né? Essa ânsia de ir na jornada é de ter esse encontro com o Papa. E nós já tínhamos tido essa oportunidade com o Bento quando ele veio no Brasil. Cara, eu me lembro assim, da primeira vez, não que as outras não foi emocionante, mas no Pacaembu. Papa Bento tá chegando. Só que aí é toda a logística, né? Porque quando nós chegamos lá, cara, o exército, aquela segurança, aquela coisa toda, eu acho que por ser no Brasil, eu acho que o negócio é um pouquinho mais assim, né? Porque, tipo assim, pode acontecer alguma coisa. Me lembro de nós passar por tanque de guerra. Eu nunca tinha visto tanque de guerra. Criado debaixo de balaio, criado aqui na roça. Não sabia nada. Ou que os caras tudo assim com fuzil, né? O Papa ia sair de algum lugar pro outro, cara. Levantava 10 helicópteros assim na cidade de São Paulo, do exército, que povo, polícia, tudo. Então, assim, aquele negócio era tudo muito novo, né? Era muito legal. Nós vamos ver o Papa, nós vamos ver o Papa. E eu não iria. Era o Alexandre, o Leandro, aqui de Muzambinho, o Johnny. Paulo e o Johnny, não é? Johnny foi. Eu não iria, não sei porquê. Alguém desistiu de tanto implorar. Acho que ali... Nossa, ali, ó, no último mesmo ali, ó. Não sei como que eu consegui, não sei se foi o padre na época, eu não lembro. Não lembro como que foi. Eu sei como é que foi isso aí. Você lembra? Eu fui num encontro antes que teve na Cúria Diocesana e eu era responsável para saber para quem que eu ia ter que destinar, né? E os 6-3 queriam ir, eu só tinha 2. Aí como eu sabia que eu ia ter a possibilidade de ir para o Campo de Marte, eu abri mão de ir no Pacaembu. Eu falei, não, eu passo a minha, aí poderia ir vocês 3 e eu iria para o Campo de Marte e não iria no Pacaembu. Só que nós fomos para o seminário em Gospé para posar lá, com o pessoal para sair todo no dia, e nós chegou naquela noite lá, uma pessoa não foi. Faltou. E aí eu fiquei com a vaga dessa outra pessoa para ir no Pacaembu também. Foi isso também. mesmo, cara. Então, assim, foi providência de Deus. Mas aí, tinha um padre novinho lá, você lembra? Pra você continuar, lembro, para finalizar. O padre Alexandre foi conosco, né? Não lembro. No ônibus? Não foi, lembro. Então foi, não assim, lembro não. Posso estar muito tinha um padre enganado. novo lá demais, tinha acabado de ordenar. Se o padre Alexandre estiver assistindo nós em algum momento, sei, pode confirmar isso aí nos comentários. Mas eu acho que, assim, ó, eu tenho 99% de certeza que ele foi. Na época ele estava no seminário, ele era reitor de seminário de filosofia, eu acho que ele foi conosco. Mas aí... Você está falando aí agora, eu tô lembrando. Essa oportunidade de ir, aí quando chegamos dentro do Pacaembu, passado por todo esse negócio, né, aquela expectativa de dormir no seminário para ir, a diocese toda. Cara, quando falou, Papa Bento 16 tá entrando, cara, no Papa Móvel, cara, foi emocionante. Na época a câmera digital, não tinha celular, né, cara? Não. Era assim... O coração saía para a boca. Era aquele negocinho, ó, nós somos igreja. Sabe? E de ver o sucessor de Pedro ali. Não, como eu disse, não que as outras vezes não foi importante, mas aquela primeira vez no Pacaembu, não sei você, Xande, mas assim... E aí nós ficamos na grade, próximo, assim, longe. Eu depois, em outras oportunidades, tive a oportunidade de encontrar com o Bento... quem vê pensa que é amigo. Encontrar, assim, com o Bento, assim, mais próximo, né? De pegar na mão, do Papa Francisco, de tirar foto, né? Se o Papa Francisco tiver WhatsApp, pode olhar no celular do céu. Não é assim também, não. Você não pode falar isso. Mas assim, cara, nós ficamos perto ali, né, do Pacaembu, mas longe, né? Perto, longe. Mas, cara, assim, mas lá na igreja de Basílica, né? Ficou perto. Não, é isso que eu tô falando, né? Que nós teve a oportunidade de ficar mais perto ainda. Mas aquela vez ali, que eu falei, não é possível, né? Estamos vendo o Papa. Foi assim. E a partir daí despertou esse desejo. Ser igreja. Nós temos um movimento dentro da igreja, o neocatecumenato, que tem essa... Eu não diria paixão, a palavra não é essa, mas... Pode-se dizer. Pelo Papa, esse gosto de ser igreja. E eu acho que é válido. Cara, a Jornada Mundial da Juventude, dizem que 10% dos jovens ou dos participantes da Jornada Mundial da Juventude são do movimento neocatecumenato. É muita coisa, cara. Em Madrid nós éramos 2 milhões de pessoas. 200 mil jovens eram do movimento neocatecumenato. Jovem não, né? Assim, todos os do movimento de neocatecumenato. Porque se você pensar quantos jovens da Renovação Carismática tinha lá, que eu acho que deveriam ser muitos. Quantos jovens da Pastoral da Juventude tinha lá? Quantos jovens de outras expressões juvenis tinha lá?
Proporcionalmente falando, entendeu? O que eu quero dizer é isso, saber esse amor, essa paixão. Eu vi os caras, eu falei, não, é isso, cara. Igreja é isso, é esse laço. E a partir dali, em 2007, nesse encontro, e eu fui só pra ir no... Pacaembu, né? E aí o Xande falou, tem uma vaga no ônibus, né? Que ele tinha arranjado com o pessoal do movimento de shows, de Poços de Caldas, que ia pro Campo de Marte, na canonização de Frei Galvão, e depois ia pra Aparecida do Norte, na missa lá de abertura do encontro. Aí você quer ir, falou, mas eu não levei roupa, como é que eu vou? Eu não sei o que eu fiz, Xande. Eu lembro que eu comprei short, comprei cirola lá na Aparecida do Norte, comprei as coisas pra ficar lá, ué, não tinha jeito. Isso aí depois você corta, Vila. Não, mas é verdade. Isso é pérola do... Mas assim, gente, Não tinha bateria, né? Ficou andando no shopping na Aparecida pra comprar bateria, pra carregar a pilha da câmera, pra tirar foto. Olha você ver, com a câmera digital, cara, onde que era isso? E aí nós foi pro Campo de Marte, saímos do Pacaembu, fomos lá pra Mãe Rainha, em Atibaia, dormimos lá, dormimos no sofá, acordamos de madrugada, fomos pro Campo de Marte. Não, aí foi pra Aparecida. Foi pra Aparecida, né? Depois, pensa num frio que nós passamos naquele Campo de Marte, cara. Olha, dormi com a bandeira do Brasil em cima, cara, um frio assim que não tinha jeito. 4 horas da manhã, cara, o Padre Jonas... Cantando. Saudoso Padre Jonas cantando, cara. Padre Zezinho, Padre Dunga, Maria. Eugênio Jorge, Padre Antônio Maria, Padre Marcelo Rossi. Começou 4 horas da manhã o negócio, cara. Eu falei assim, eu tava cansado, que nós queríamos dormir, que nós chegamos de madrugada lá, nós fomos de a pé. Dormindo naquele frio. Na verdade, cochilou. Quando vi esse cantando, eu falei, não é possível que você tá cantando. Mas aí, olhando hoje, cara, foi uma graça, né? Você pensa, 5 horas da manhã, o Padre Jonas cantando ao vivo pra nós ali. Padre Antônio Maria, Padre Marcelo, e depois poder participar de uma missa de canonização de um santo. Nem sei se eu vou ter essa oportunidade de novo. Queira Deus que eu participe da missa de canonização de outros santos, que eu peço Padre que sejam Léo, santos. Se Deus quiser, né? Servo de Deus, Padre Léo, enfim. Dom Inácio, muito bem lembrado. Enfim, então assim, cara, a partir daí nasceu esse gosto de poder participar da Jornada Mundial da Juventude, e ali eu falei, 2011 nós vamos estar em Madrid. Que jeito eu não sei, Deus deu o seu jeito. E deu certo mesmo, né? Assim, quando fechou mesmo, que a gente comprou a passagem para ir para Madrid, eu não acreditava. Falei, nossa, eu vou viajar de avião. Nunca tinha andado de avião. Vou andar de avião, vou conhecer outro país, outra língua. Criado debaixo do balaio no Moçambique. O Papa, assim, o Papa a gente já tinha visto. Só andava de Kombi aqui em Moçambique, chegou lá. A gente já tinha visto o Papa aqui no Brasil, mas a gente ia para outro país conhecer. Não, a mesma língua, cultura, né? A mesma língua aqui, né? Nós não tinha dificuldade. Nós falava português, lugar português, e lá. E aí, enfim, né? Rabiscamos um portunhol, um inglês lá. O pai do Dunga falava, é pra lá de São Paulo, meu filho. É bem pra lá, né? Bem pra lá. E Deus cuidou muito de nós. Nossa, foi muito bom, assim, a experiência de ir. Bom, agora vamos partir pra jornada, impropriamente disso. Senão nós vamos ficar aqui até amanhecer, né? Sim. Bom, ainda, tocando nesse assunto, eu dando uma pesquisada na internet, como eu falei, eu não participei de nenhuma, né? Ou aconteceu alguma coisa, ou eu não estava aqui, ou enfim, né? 2016, minha filha tinha acabado de nascer, essas coisas, né? Enfim. Eu não tive a experiência que vocês tiveram. Mas dando uma olhada na internet, eu vi que é impossível participar de tudo que tem para participar na jornada. Né? É muita coisa, você tem que escolher antes, porque, aí, como o Jean falou, a igreja está ali. Está acontecendo um monte de coisa, né? E ainda tem um lado... Sim. Confissão e tudo mais, né? Ô, Léo, aí, assim, vale ressaltar algumas coisas, né? Nós fomos no domingo, a jornada começava na terça. Nós saímos daqui do Brasil no domingo. Domingo de manhã nós saímos daqui e fomos para São Paulo. E nós ficávamos falando assim, eu lembro de uma ocasião, assim, pra você ver os cuidados de Deus, né? Falei, nossa, mas o voo nosso vai sair tal horário. Mas como é que vai? Não foi na missa hoje cedo, não vai faltar da missa hoje. No domingo, né? Não é legal, domingo, né? A gente queria participar da missa domingo. Aí estamos lá no aeroporto esperando, quando vê bate aquele coisinho do aeroporto. Caixinha lá do aeroporto. Tindão no aeroporto, né? Atenção, senhores, gostaríamos de informar que daqui alguns instantes, meia hora, não lembro o tempo, vai ter uma missa no salão, na capela ecumênica aqui do aeroporto. Ai, que beleza. Aí era um bispo. Era um bispo do Brasil que estava vindo para a jornada. Não, na verdade, ele estava lá e tinha vindo embora, que ele estava participando da pré-jornada, que nós não podemos ter ido, entendeu? Nós fomos só para a jornada. Na verdade, nós não sabia direito nem também, sabia nós não entendia, cara. E aí depois a magia, cara. Então, jornada tem que ir para pré-jornada. E eu vou explicar o porquê. Aí ali já começou de novo também. Falei, nossa, mas que beleza, já participamos aqui. Aí fomos para a Espanha. Chegamos lá na segunda-feira e na terça já era o início da recepção jornada. do Papa, né? Eu digo que o Papa chegava. Não, terça, era abertura. Quinta, né? A Papa chegava na quinta. Na terça era abertura. Isso.
E aí nós não ficamos em Madrid, nós ficamos numa cidade próxima. Al-Het, Tínhamos que chamava. que ir todos os dias para Madrid. De Nós transporte íamos- público. Aí, quando você faz a inscrição para a jornada, você tem direito a transporte, a alimentação e estadia. Bom, bem explicado, depende da modalidade da inscrição. Essa é a Ah, inscrição sim. completa, Sim, né? é. Geralmente chama-se A1 essa inscrição. Todas as jornadas têm tido essa nomenclatura, que é a inscrição completa. Você tem a opção de comprar só de poder participar dos eventos centrais, por exemplo, sem nada, né? Mas que não vem ao caso. Você está Nós indo de outro fizemos país. Né? a inscrição para poder ter esse direito. Então, o transporte já era por conta da jornada, eles davam um cartão, assim, que a gente podia ir sem custo algum, né? Já tinha isso incluso. Então, nós ficamos no alojamento e Uma quadra de uma escola, É. né? E para ir, eu lembro direitinho que para ir, assim, para ir dessa cidade para Madrid, já foi um clima de jornada muito intenso, porque o ônibus já era lotado de peregrino da jornada. E dentro Cada desse ponto ônibus, de ônibus, né? que já passa. ia pegando gente, sim. E aí a gente já foi tendo contato com outros países. Eu lembro que no primeiro dia, assim, já tivemos contato com vários países da África, sabe? Senegal, não foi? Senegal, Angola, que Angola fala a mesma língua que a gente, né? Então, assim, aí já começamos a entender a união O da espírito igreja, da já tinha jornada, né? freira de outros países, aquela coisa, padres de outros países. Eu me falando lembro, outras Xande, línguas. disso que você falou. Aí começou a rolar um lance lá que acontece muito nas jornadas, de trocas de objetos religiosos ou sim, típicos da sim. cultura do seu país, entendeu? Verdade. Então aí dentro do ônibus ali, os pessoal da África já veio assim, cambiar. Não, eu sabia. Cambiar quer dizer, inglês, em espanhol, Trocar. né? Trocar. E em inglês é change, né? Change. Change, isso. Então, aí eles já vieram assim, colocando colar, tipo da África. Só que sabe, nós não tínhamos gente? levado nada na primeira jornada, nós não Aí sabíamos. colocava Né? as coisas, dente de leão, sabe? Essas Ganhamos um coisas dente de típicas leão dos padres senegaleses. tipo da África mesmo, sabe? Com toda a alegria do mundo, festejando com a gente ali, sabe? Assim, poxa, que experiência, sabe? Eu me recordo, falando que você falou, e desculpe cortar, desses padres senegaleses, eu lembro de perguntar a idade, sabe? Com muita dificuldade de entender, né? Porque a língua materna deles é o francês, mas eles falavam o espanhol, nós não falava nada. Mas dava para entender mais ou menos. Eu me lembro deles falar que estava em 23 padres, e no país deles tinha 28, 29 padres. No país. Tipo assim, precisava de vocação lá, sabe? 24, 23 anos, todos sacerdotes, sabe? Você via a alegria ali, cara, assim, era fantástico. E eu já te falou, né, freira. Assim, ó, a igreja comum ali, cara. Congregações, movimentos, tanto da ordem masculina quanto feminina, né, as congregações, tá ali, cara. Você conhece hábitos, você fala, o que é isso aqui, né? Tipo assim, ou hábito, cores, né, Xande? Diferentes. Você vê, nossa, cara, é muito legal. Aí teve essa abertura nesse dia e depois abre-se a jornada, igual você falou, Léo, tem vários eventos ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, há 3 dias de catequese, quarta, quinta e sexta. Então, você tinha que procurar a catequese da sua língua. Então, porque, por exemplo, você tinha a catequese da língua portuguesa. Não, em tal você pode lugar, até procurar, né? catequese Se você da língua entender outra inglesa. língua, né? Então, assim, Então, nós teve ministro. Eu lembro que a gente errou, cara. A gente errou. Caímos num lugar lá que é tudo inglês, né? No mapa ali, a gente confundiu o lugar. E perdemos uma catequese, né? Porque escutamos ali, mas não entendemos nada, né? E a catequese é feita pelos bispos do país, do mundo inteiro. Por vários exemplo, locais, né? língua portuguesa, bispo do Brasil, entendeu? E tem também os pontos turísticos que a jornada indica para se visitar, tanto religioso quanto de cultura também, entendeu? E tem também, que o Legiano falou aí agora aí, que eu me recordo, da Feira de Vocações. Top. É assim, uma feira, Um evento. tipo uma feira mesmo, um evento, que tem várias, vamos falar barraquinhas assim que a sua congregação ou instituto, que quer que seja, comunidades, iriam apresentar o carisma para a população que passasse, interessasse, distribuía, informava, né, trocava uma ideia, mostrava como é que funcionava. Mas assim, era algo imenso, muitos do mundo inteiro, sabe? Muito legal. Várias a gente conseguiu entender, deu para conversar, mas boa parte a gente só via os cartazinhos ali, não dava para entender muito como é que era a vocação, o carisma, né? Mas é imenso. A nossa igreja, assim, é um vasto celeiro de vocações, assim, no sentido assim, de amplitude de diversidades, vamos dizer assim. Não sei se eu estou me expressando bem, mas eu sigo assim, vários estilos de vida com um só propósito, servir a Deus, mas de maneiras diferentes, sabe? Então, assim, tem de tudo. Para entender essa questão da jornada, é importante entender
que falou assim, ó, existe a pré-jornada, que é uma semana antes da jornada, e a jornada. Vamos para a jornada. Na jornada, ela existe, se eu estiver enganado, 4 eventos principais. Esses 4 eventos principais é com o Papa. A ideia da jornada é o Papa estar ali. Pode ser que em algum momento tenha alguma jornada que o Papa não esteja, talvez por saúde ou coisa do tipo. Acredito que sim. Mas a jornada é a presença do Papa ali, da igreja, né, como um todo, a hierarquia, bispo, arcebispo, cardeal, enfim. Acho que é o lugar que, depois de um conclave, talvez, o lugar que mais reúne bispo, cardeal, Sim. eu acho que é a Jornada Mundial da Juventude. Porque vão bispos e cardeais do mundo todo. Mas ali é o primeiro dia, na quinta-feira, é a recepção do Papa, geralmente é o dia que ele chega no país. Então tem a recepção dele, ali tem uma oração, uma catequese, não diria uma catequese, uma oração, uma reflexão com ele. O segundo momento, na sexta-feira, é a via sacra com o Papa, geralmente na parte da tarde, entrando à noite. Isso. Fim da tarde, começo da noite. No sábado, a vigília com o Papa. E o que é essa vigília? É o evento central da jornada. Os jovens vão... E aí o significado, né? Existe um caminho de peregrinação até esse local de concentração. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no Brasil, foi na praia de Copacabana. Eles fecharam... Mas não iria ser na praia, lembra? Não iria ser. Ia ser em outro lugar, mas aí devido à tamanha condição chuva... do tempo, inundou lá o lugar. Aí a ideia é que existe uma peregrinação a pé. Então, assim, por exemplo, era na praia de Copacabana, existia transporte público até lá. Mas foi fechado o transporte público por alguns quilômetros. E a ideia era que as pessoas chegassem caminhando. Por exemplo, em Madrid foi em Quatro Ventos, né? Quatro Ventos. Que era um aeródromo, né? Sim. Então, assim, era longe da cidade, nós fomos caminhando. Então, esse caminho é de peregrinação, de reflexão. E aí, à noite, a vigília. Me lembro, Xande, em 2011, com o Papa Bento, nesse Quatro Ventos lá em Madrid, que houve uma chuva, cara, de noite, de madrugada, não lembro a hora que... Sim. De madrugada não, de noite, na hora que o Papa estava lá. E a chuva muito forte, levou o solidel do Papa, e tem as pessoas ali, né, que protestam, os caras com guarda-chuva, imagino que de uma qualidade ótima. Virou que guarda-chuva, cara, e começou a ventar na batina dele, chovendo e tal. Eu falei, o Papa vai embora, não vai ter jeito de ficar aqui. Tava perigoso mesmo, tava uma chuva de vento. O que logo cessou, né? Aí perguntaram pra ele se ele não... Na hora, logo depois, ele falou, cara, isso até arrepia de falar. Falou assim... Aí falou que você não ia embora, né? O pessoal que tava com ele falou assim, não, eu não vou embora. Se o Jó vai ficar aqui, eu vou ficar com eles. Tipo assim, não é essas palavras, né? Falou um jeito bonito, Como né? se fosse Pedro ficando na tipo barca. assim, eu falo né? assim, não, eu tô com a igreja, eu tô aqui. Cara, na hora que ele falou isso no microfone, aquele... que a multidão de gente, assim, gritava, aplaudia, e foi uns 10, 15 minutos, cara, ovacionando o Papa. Então aquilo foi muito emocionante, sabe, de ver que ele estava conosco ali naquele momento, que poderia, não por orgulho, nada disso. Foi, gente, o Papa, né, pela idade, eu vou embora. E tava perigoso o negócio, cara, e ele ficou ali. E passou tudo aquilo, não choveu mais, e foi mais uma chuva de vento mesmo, não foi bem uma chuva, assim, de molhar Uma mesmo. tempestade mesmo, né? Mas Seria assim, totalmente compreensível se ele quisesse... demais. demais, Eu né? pensei, eu falei, ele vai embora. Ele vai embora, porque tava perigoso o negócio. Só que logo passou, sabe? Aí eu lembro das palavras deles no momento seguinte, que era o próprio Espírito Santo, enfim. E aí, então, são esses 4 momentos. O último, a vigília, e no outro dia, a missa de encerramento e envio. No outro dia. Então, esse último dia, a gente passa em vigília. Claro, dorme num lugar que tá, por exemplo, a gente dormiu na praia de Copacabana, dormimos em Quatro Ventos. É claro, não é dormir, né? Porque é muita gente, cara. Não dá, é água, é banheiro, tudo é muito difícil. É muita gente. Apesar de toda a estrutura da jornada. E no outro dia, geralmente às 9 da manhã, tem a missa de encerramento. E no término da missa, antes da bênção, ele anuncia o próximo país sede da Jornada Mundial da Juventude. E a expectativa. Só que tudo isso tem os spoilers antes, né? Em Madrid nós sabíamos que era o Brasil. E por isso o motivo de nós estar lá, porque nós sabíamos que era o Brasil. Tinha uma praça lá. Cara, tipo assim, então assim, na hora que falou Brasil, nossa, nós virou até de cabeça Tinha pra uma baixo. praça lá que chamava Praça Rio Madrid, onde tinha shows de bandas brasileiras, artistas brasileiros, sabe? A gente ia muito lá. Tinha muito assim, quase todo dia, entendeu? Dava oportunidade, vamos lá, que vai ter tal show de tal banda. Era que a gente Rosa, gostava. Dungo, o pessoal do Brasil tava todo então, lá, a gente, né? praticamente todos os dias a gente ia lá. Então, depois que eu não E ali era só brasileiro, uma né? festona nessa praça lá. Foi Praça muito Rio legal. Madrid. A final da Copa do Mundo ali, né? Foi. Então aí esse espírito de jornada é isso, esses 4 dias. Recepção, via sacra. E aí vale lembrar, a via sacra, cara, é fantástico, porque tem toda uma preparação Adoração muito santíssima. fantástica, né? E adoração santíssima e tudo mais. Depois a vigília e a missa de encerramento, é isso. E antes a pré-jornada. E aí o Xande falou disso quando nós fomos em Madrid. A palavra eu acho que é enculturação. A Jornada Mundial nos traz isso, cara. Você viveu outra cultura. E apesar das línguas ser diferentes, mas a língua universal
ela fala por si só, que é Jesus Cristo, entendeu? Então, assim, todo mundo ali por uma causa. Todo mundo ali por causa de quem que nós estamos ali? Qual que é o motivo de nós estarmos aqui? Jesus. Então, assim, a pré-jornada, ela traz essa enculturação. Aí nós tivemos a oportunidade de viver isso na Holanda. Mentira. Na Polônia, na jornada mundial. Na pré-jornada na Polônia. Cara, aí foi fantástico. Porque menos gente, na paróquia. Entendeu? Assim, foi maravilhoso. Entendeu? Aí foi essa questão. No Brasil teve a pré-jornada, né? Na nossa diocese, optou-se não ter. Na nossa diocese não teve pré-jornada. Mas poderia ter ido em outra diocese. Poderia ter. No Brasil teve a pré-jornada. Na nossa diocese optou-se não ter. Mas em outras dioceses ocorreu a pré-jornada no Brasil também. Vendo você falar assim, eu não sei como é o céu, mas eu imagino que seja algo parecido, né? O mundo inteiro, todas as culturas, né? Você falava que encontrou o pessoal da África, pessoal, enfim... do mundo inteiro se encontrando e com o mesmo objetivo, pelo mesmo fim, né? Me remete a pensar no céu, e isso é uma coisa que brota da igreja também, né? Sim. Então, eu tenho usado muito essa expressão, né, Léo? Brota da igreja, mas a gente traz aqui para o Veritas esse caráter informativo do que brota mesmo da igreja, do que vem da igreja como uma inspiração divina, né? São João Paulo II, que teve esse começo, e eu imagino mesmo que deve ser uma experiência fantástica, apesar de eu não ter participado, né? Eu queria que vocês falassem um pouco da experiência da Polônia, né? Porque tem lugares, já dando um spoiler aqui, que vocês tiveram e não tinha noção da importância, né? Não foi na Polônia, se eu não me engano? Madrid. Foi Madrid. Gente, a ignorância nas coisas da fé, da vida dos santos, é triste, cara. Hoje eu vejo quanto que nós perdemos. Eu achei que era Santa Faustina. Mas lá nós vivemos como deveria viver. Mas em Madrid, nós demos varada na água, cara. Porque nós tivemos na capela que o anjo apareceu para Santa Teresa d'Ávila. Não que nós não demos importância para isso. Mas assim... É que Ávila é próximo a Madrid. Nós fomos depois da jornada em Ávila. Eu não sabia nem quem que era Santa Teresa d'Ávila, cara. Capaz. O Xande, que a Mayra que sabia. A Mayra tinha vivido uma experiência de comunidade, ela conhecia mais. Mas assim, cara, nós tivemos onde ela morou. Onde o anjo apareceu para ela. Assim, foi bom, foi legal a experiência. Onde que ela ajoelhou ali, ó. O anjo apareceu. Aqui, ó, no jeito que nós estamos aqui, ó. Onde que o Léo tá... Cara, nós tivemos ali, naquele lugar. Só que assim, não foi aquela experiência. Por quê? Criar debaixo do balaio, não sabia nada, foi cheirar lá, não sei nem. Eu dei uma risadinha aqui a hora que você contou, mas eu também não sabia quem era Santa Teresa d'Ávila. Né? Se eu estivesse lá, seria a mesma coisa. Mas assim, foi válido, cara. Sim, nós temos foto lá, foi legal. E na Polônia, vocês estiveram lá com a banda de heavy metal, lá, católica? Não, na Polônia nós tivemos grandes oportunidades de estar na onde... Santa Faustina teve a visualização do quadro da Divina Misericórdia, né? Foi legal. A imagem original da Divina Misericórdia, onde o Papa João Paulo II, São João Paulo II morou, onde tem um museu dele lá. A igreja que ele foi coroinha. Então assim, lá nós conseguimos viver com mais, assim... Santa Faustina e Papa João Paulo II. A gente conseguiu relíquia deles lá. Conseguimos, assim, entender mais a profundidade do local onde estávamos, né? Que ali viveu uma pessoa que é santa na nossa igreja, né? Que é referência para nós seguirmos a Cristo, né? Não que eles são mais que Cristo, mas são uma referência, né? Justo. E a Jornada Mundial da Juventude, quando eu digo enculturação, não é só coisas em relação à fé. E a jornada, o convite é esse. Não é só em relação à fé, a parte espiritual, mas a parte cultural. E na Polônia, cara, nós conhecemos muito lugar, né? Saber que a Polônia foi ao rés do chão numa Segunda Guerra Mundial, ela foi o palco da Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos pela história o que aconteceu ali naquele país. Então nós tivemos a oportunidade, historicamente, de visitar lugares em relação à Segunda Guerra Mundial. Lugares culturais, por exemplo, a Mina de Sal, para mim foi o melhor passeio que eu fiz na jornada, Alexandre. Eu não sei. Cara, assim, porque você pensa o negócio. Eu lembro que quando nós íamos sair do Brasil, o combinado era, né? Além de não pôr a mão na barraca. Esse é o negócio do raléu do Brasil. Além disso, era assim: nós ia na Polônia, ó, nós vamos fazer isso agora. Tem que votar e o que a maioria do grupo decidir. Se você não concordar, tem que ir. Mas o Jean pulou um pouco da parte aí. É o seguinte. Em Madrid nós somos, ele e a minha esposa hoje. No Rio, nós já fomos um grupo maior, nós já estávamos numa van. Né? Tinha bastante gente daqui da nossa cidade, tinha pessoal de Alfenas que foi com a gente. E na Polônia nós fizemos um grupo, conseguimos um grupo também aberto, igual o padre nos orientou. Tinha a possibilidade de quem quisesse estar junto.
poderia estar, mas o grupo que conseguiu perseverar até o fim, aí fazendo várias atividades paroquiais, vendendo pastel quase todo Fez um domingo. almoço também, né? Almoço, 500 almoço para ir tá na louco. jornada da Polônia. Pizza. Isso foi muitas vezes, mas ficaram 10. 10 perseveraram. Os que últimos dos eu, moicanos. Jean, a minha esposa, a esposa dele, o Matheus e a sua esposa, a Juliana, o Sérgio, Alessandra. Não. Alessandra foi não. Alessandra Sérgio, o Felipe, filho da Maria Ilma, Da Maria e a Ilma. Ana Cláudia, filha dela. A Maria Ilma foi com seus 2 filhos. Então nós fizemos um grupo de 10. A regra para nós era o seguinte: aonde a maioria decidia que deveríamos ir, todos teriam que ir junto, porque nós não estávamos em qualquer lugar. Quando foi aqui no Rio, era também assim. Teríamos que ir todos juntos no mesmo lugar. Só que no Rio, todos os casos, nós estamos No Brasil, né? mesma língua, né? Qualquer coisa é mais fácil se algum se perder. Mas na Polônia, poxa, aí fica bem mais difícil, né? Então a gente andava sempre junto mesmo, sabe? E alguns passeios, assim, de conhecimento cultural, que a gente está citando aí, Tinha que decidir em grupo. nós decidimos em grupo e fomos nessa mina de sal. E sempre foi comédia, cara. Porque, tipo assim, tinha uns no grupo que era pá, né? Assim, cara, era sempre briga, era discussão. E era, assim, foi uma experiência incrível que nós vivemos na Polônia. E foi 21 dias junto, né, cara? Foi muito tempo junto. Porque... Aí começa a ter umas farpas, mas tirando isso, cara, foi maravilhoso viver esse tempo junto. Tava na mina de sal, continuando isso que a gente falou. Vamos ou não vamos? Tinha que pagar 25 slots pra entrar, lembra? 50? 50 slots. Não, mas era na outra língua, né? Era no 50. polonês era 25. Não, 50 no polonês e 90 Era no 90 inglês. slot. O slot, ele valia menos, não sei como é que tá Hoje tá hoje. Era 1,20. tipo, tá 1,20, ó, pra você ver. Tava 90 centavos de real na época. E aí os caras falaram, mano, vai gastar, tipo assim, 90 reais, um exemplo. Eu falei, gente, vamos, vai ser legal, mina de sal. Aí nós vamos explicar depois o que é a mina de sal. Ah, não vamos. Ah, não, vamos. Decidimos. Falei, gente, mas se nós não vai entender inglês, não vai entender nada. Então vamos no polonês mesmo. E é mais barato, que era a língua materna lá. Então, tipo assim, tinha uns tradutores, os guia, né? 50. Pagamos e entramos na mina de sal. Cara, pensa numa arquitetura. Eu não sei nem descrever. O negócio nós visitou 1% da mina, que dá 3 km percorrendo. 1%. Imagina quantos quilômetros de túnel subterrâneo debaixo da terra. Ela era né? 350 de profundidade e 360 de extensão. É um negócio cabuloso. E assim, você imagina, cara, que isso aí não foi feito agora com tecnologia. Hoje, é claro, tem ar-condicionado, tem iluminação, tem tudo. Mas na época não tinha. O cara trabalhava, é mina de sal, é tirar sal. O sal valia muito. O cara tirava uma pedra de sal lá de baixo, ele vinha ser padrinho de casamento ou coisa do tipo aqui em cima na terra, ele dava de presente de casamento uma pedra de sal. O cara vendia e comprava uma casa. Tinha uma catedral de sal debaixo da terra. Lustre esculpido no sal. Eu falei, é mentira isso aqui. É mentira, não é sal. Você podia passar o dedo em qualquer lugar, pôr na bola, que era tudo salgado. Não, o cara passava um cristal. Aí você passava a lanterna, era tudo transparente, cristais cara. de Você sal. via, era preto, era um negócio preto. Você chegava a lanterna do celular assim, ó, era transparente, o lustre de sal, cara. É assim, e os caras fez no escuro, sem enxergar. Você entendeu? Não, Porque aí eles hoje tem levavam luz, uma, né? uma pequena vela, uma vela assim, de pouca iluminação, porque se fosse muito fogo, consumia o oxigênio deles não poderia ficar. Então tinha que ser uma luz pequena, para não afetar Só a conta deles trabalharem. os olhos, né? Porque eles podiam ficar só 8 horas lá. Então, se eles ficassem mais que 8 horas, quando eles voltassem para a claridade do dia, E teve muitas pessoas que afetava ficaram muito cegas. a visão deles. Então, Isso eles tudo usavam... vocês sabem porque o cara falou em polonês. Não, aí nós vamos Não, explicar aí por que tá o que nós negócio. sabemos. Agora que tá a magia do negócio. Por que nós sabemos? Então, A providência de Deus não nesse falta, cara. grupo que desceu junto com a gente, que ia formando pequenos grupos, mas assim, nosso grupo era 10, mas juntava assim umas 30, 40 pessoas para descer as escadarias, descia mais ou menos Ah, muito louco, Não, eu cara. Uma falei- escadaria de madeira. Quantos andares tinha que ir lá? 100 e tantos metros a gente É desceu. muito fundo, cara. Você olhava e tinha um vãozinho no greta da escada assim, ó. Você olhava, você Eu não via o falei fundo errado, daquilo lá, eu falei cara. errado a profundidade. Era 300 e tantos metros de profundidade e de extensão, que era quilômetros. Nós descemos 120 metros. Sim. Mas descendo em caracol, assim, uma escada, sabe? E nesse grupo que estávamos, tinha uns padres que eram polonês que estavam no Brasil, Fazendo missão. trabalhando no Brasil. Então eles sabiam falar em português e em polonês. Então, como o guia era polonês, eles entendiam o que ele falava e falavam pra gente em português. Não, mas nesse entendeu? começou o negócio. Aí quando viu o cara, falou, mas ele tá falando português. Os caras, não tá. Eu falei, tá, ué, tá falando português. Ah, passou um pouquinho, falou, tá bom.
Ah, padre, benção e tal. Já apresenta. Senhor, não, eu sou polonês, já explicou tudo isso aí. Só que eu tava no Brasil, mas eu vim pra jornada. Eu sei falar em português e em polonês. Ah, fechou. Falei, padre, o senhor pode falar pra nós, explicar pra nós? Na hora, pode vir junto. Ele tá com o grupo dele do Aí Brasil. ele entendia tudo que eu ia falar. Melhor passei, ele explicou tudo, os esquemas, assim. Aí é questão cultural, de engenharia, as coisas, né? Cara, madeira, assim, ó, tipo eucalipto, assim, ó, comprido. Sei lá quantos mil tem lá debaixo daquela terra pra segurar o negócio, cara. Os caras levou nas costas, na mão, sei lá que jeito. Entendeu? É assim, é fantástico. O negócio lá não tem jeito de explicar. Tem um local lá que se faz tratamento para pessoas que têm problema respiratório, sabe? Você fica ali 15 dias, só o fato de você ficar ali, o ar que você respira é bem mais puro. Ele é puro, né? Não nosso, que é totalmente poluído, né? Então, como o ar puro, você ficar ali 15 dias, você tem condição de ficar aqui na superfície, né? Por 2 anos. Entendeu? Então você já tem uma condição respiratória. Não, você ficava lá, você já sente assim, ó, aqui nas vias aéreas, assim, a respiração. Não, vi que espetáculo, grupo assim, gigante. a pureza do ar, assim. Cara, foi fantástico. Então, só ficava ali. Isso, a gente tá contando aqui, né? O pessoal pode estar falando, mas o que o catolicismo tem a ver com isso? Justamente essa experiência de enculturamento. Sim, enculturação. Agora, o que era bacana, assim, agora vamos trazer para o sentido da fé a Caverna de Saulo. Lá tinha mais de 40 capelas lá embaixo. Tinha uma catedral, uma igreja principal, onde aconteciam até casamentos lá, missas, todo domingo de manhã. E essas capelas eram construídas à medida que eles iam cavando a mina. E eles construíam exatamente, não em agradecimento, e em pedido a Deus para que protegesse eles lá embaixo. Que era muito perigoso. Aí andava mais um tanto, ficava distante da última que eles já tinham feito. Eles construíam outra. Então tinham mais de 40 lá. E aí cada capela daquela ia tendo um padroeiro, sabe? Sim. Então, tipo assim, porque hoje, né, está toda a tecnologia, tudo estabilizado, né? Mas você imagina que na época não existia tecnologia para segurar isso debaixo da terra, né? E inclusive morreu muitas pessoas ali. Mas era isso, cara. Assim, então, assim, é fantástico. É fantástico. A Jornada Mundial da Juventude, gente, quem puder ir, seja o país que for, tem que ir. Tem que ir, porque essa experiência de ser igreja com... Nós estamos falando de jovem, mas com toda a igreja, os outros movimentos, apostolados, carisma... Não tem preço que pague. É fantástico. Mas o Jean não relatou aí, que essa foi muito boa. Mas há um outro passeio cultural, assim, que nós somos, que não foi ruim, mas foi pesado, foi tenso. O clima, né? Mas foi muito bom de conhecer, foi os campos de concentração, né? Na verdade, tinha 2 opções, a gente foi numa das opções, que era em Auschwitz, né? Foi, né? É só em Auschwitz. Tinha Birkenau, que era maior que Auschwitz, mas Auschwitz é mais famoso, né? Que foi ali que morreu... Nos dois morreu muita gente, né? Estão falando em milhões de pessoas, né? São Maximiliano Maria Kolbe, foi ali que ele foi martirizado. Mas conta a história, como que ele foi, né? Sim. Aí o Papa Bento, durante a jornada, ele esteve no campo de concentração de Auschwitz, rezando pelas vítimas e também porque São Maximiliano Maria Kolbe foi ali que ele morreu. Mas Auschwitz, para quem não conhece na história, é o campo de concentração de Hitler. As pessoas iam para lá, judeus e cristãos, gays, outras pessoas mais, outras minorias da sociedade, iam para lá como se fosse uma colônia de férias, vamos dizer assim. Senão vocês estão indo para a liberdade de vocês. Os caras entravam com alegria no trem, entendeu? Porque era, né, no meio da guerra ali, e chegava lá, era para morrer mesmo, entendeu? Nos trabalhos escravos. Morrer. Você imagina assim, ó, Muzambinho. Tá certo, não é muito grande a cidade de Muzambinho, mas você imagina, nós somos numa cidade que matava pessoas. Porque eu pensava que era grande lá. Eu tinha uma ideia que era grande. Mas na hora que você chega, cara, é uma cidade. É uma cidade. Você fala, ó, essa casa aqui, a casa do Léo, as pessoas vão entrar aqui para morrer. A casa do outro Léo aqui vai entrar para morrer. É uma cidade, cara, construída arquitetonicamente bonito. Pela época, né? Pela época, que eu tô querendo dizer. Porque são tijolos à vista muito bem... Como é que fala? Quando é um negócio, tipo assim, muito medidinho, muito certinho, as ruas, sabe, bem alinhado. Então, assim, não é bonito, assim... Vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, assim, as pessoas iam para morrer, cara. Então, é um clima tenso. Quando nós chegávamos lá... O bonito do Jean, quando ele fala assim, eu entendo assim... Não é que era bonito o local lá, mas não, era tenso. Então, imagina você estar num cenário de filme de terror. Morte. Entendeu? Não, bonito que eu quero dizer, se não fosse isso, seria um negócio legal, entendeu? Sim. Não, só que é um clima tenso, sabe? 2 cercas cercando aí, assim, aquele lugar, elétrico, todos o pessoal os lugares não conseguia assim, fugir. Tinham as placas
informando do que se tratava aquele local. Aí o Felipe que estava conosco, ele sabia bem inglês, ele traduzia parte das placas para nós. Então, tipo assim, tinha uma trave lá com um trilho de trem. As pessoas morriam enforcadas ali. E tinha foto dessas pessoas lá. As paredes de execução. As latas que eles enlatavam as pessoas, sabe? Como sardinha que eles mataram, sabe? Levava para os outros comer. Aí tinha um muro de execução, que foi na onde São Maximiliano Maria Kolbe, eles iam fuzilar as pessoas. Aí um pai de família implorando, aí falou assim, não, deixa eu morrer no lugar dele. O cara falou isso aí, você já tá morto, né? E como padre lá. Aí eles tiraram ele de lá, daquele muro, e ele morreu à míngua numa cela de fome e de sede. A história nos conta de São Maximiliano Maria Kolbe, que ele atendeu em confissão todos os que estavam com ele na cela, inclusive alguns que eram ateus, judeus, ele converteu essas pessoas. E ele foi morrendo à míngua mesmo, sabe? Eles foram tirando tudo dele. Ele morreu de fome, sede, ali à míngua naquela cela, porque ele foi tirar um pai daquele muro de fuzilamento, né? Que eles iam fuzilar. Inclusive ele estava lá. Aí por ter afrontado o soldado, eles mandaram ele para a cela de volta, mas lá existem as câmaras de gás. Os caras saíam da onde que eles dormiam, que é um chiqueiro, e eram umas tábuas, um trem fedido, gelado, não tinha coberto, não tinha travesseiro, cara. Lá neva, lá gela. Entendeu? As pessoas morriam de frio, fome e sede. Quando não era assim, agora é a hora do banho. Eles iam para o banho e não voltavam mais. Mas não era banho. Eles entravam numa câmara, jogavam gás e matavam todo mundo. Eles tiravam os corpos para enterrar. Só que chegou um momento que eles não davam conta mais. Aí eles incineravam. E esse incinerar, diz a história, que era um fedor insuportável. Porque queimava os corpos tudo dentro daquela câmara de gás. Ateava fogo, porque precisava pôr mais gente. Porque eles não davam conta nem de enterrar em valas. Nós chegou a passar perto de Biracernal. Nós achávamos que Auschwitz era grande. Biracernal era infinitamente maior que Auschwitz. Então, assim, era uma máquina de matar. E há quem diz na história que o comunismo não existiu. Tristemente, diz que não existiu. Se isso não é, o que vem a ser? A Polônia comemora muito o fim do comunismo. Na pré-jornada, em Varsóvia, nós tivemos alguns momentos assim com música clássica, assim, essa apresentação de orquestra, em que eles vibravam e cantavam o fim do comunismo, sabe? Sim. Como o São João Paulo II foi importante na ajuda disso, sabe? Sim. Como ele lutou e batalhou para esse fim, sabe? A Polônia é um país muito católico, né? É um país muito católico. Diz, né, a história que eles uniram em oração, rezando o Santo Terço, em volta de todo o país, todo mundo de mão dadas, e ali foi cessada a Segunda Guerra, né? Porque a Polônia foi o palco. Ali aconteceu tudo. Eles foram ao resto do chão. Varsóvia, assim, quando nós estávamos lá, 50 e poucos anos atrás, era pós-cinza. Hoje é uma cidade maravilhosa. Então, assim, aquele povo se reconstruiu economicamente e na fé também. Nós tivemos a oportunidade de encontrar com um polonês que viveu... Um senhor, né? Um senhor de idade que viveu essa experiência. Ele ainda tem isso. Os jovens, não mais. Mas ele tem ódio da Alemanha. Tem ódio da Rússia. Também. Tem ódio da Alemanha e da Rússia, porque foram os dois países, né? Rússia de ali. lá, a Alemanha de cá, e a Polônia era o palco dessa guerra. Eles tinham, quando ele falava assim, que nós falamos de Auschwitz, eles não gostam de Auschwitz. O polonês não gosta. Porque ali é uma parte triste da história deles. Sim. Então, assim, a jornada é isso, cara. É viver isso, essa enculturação. É muito legal, cara. Mas a beleza da jornada é isso. Ela resgata essa beleza de ser igreja. E aí, cara, quando nós estamos reunidos ali, tudo isso, eu não diria apagado ou esquecido na história, de maneira nenhuma, todo esse mal. Mas é uma maneira de nós congregarmos em Cristo, essa alegria de ser cristão, de nos reunirmos na fé por causa dele. Então a Jornada Mundial representa isso. Apesar dessa face triste que você acabou de mencionar, e que nós tivemos oportunidade, nós ficamos na casa de família lá, né, na Polônia, e nós dizíamos que nós íamos, né, no campo de Auschwitz. Aí você falou, tá, beleza, tipo assim, como, dizendo do desgosto que eles têm disso. Mas apesar de, nós vemos que a Polônia hoje, talvez junto com o Brasil, acho que o Brasil já ficou para trás, mas a Polônia é um dos maiores países cristãos, diga-se de passagem, católico do mundo, praticantes, conservadores. E aí vê que esse capítulo ficou para trás. Como eu disse, não esquecendo, não apagando, porque isso não apaga. E não se esquece também. A história é uma história muito recente. Mas de ver na beleza da igreja, ó, beleza, aconteceu isso, mas vamos lá, ó, Jesus Cristo é a nossa meta. E de ver hoje a Polônia como está, né? E depois, a próxima jornada, né? No Panamá, eu não tive a oportunidade de estar lá, né? No Panamá, mas eu imagino que eu, conversando com alguns que foram, essa mesma experiência dessa enculturação. Panamá também vive Panamá, Costa Rica, já passou por regimes totalitários. E aí, de ver também, né, eles participaram de momentos na pré-jornada, na jornada. E essa mesma lógica da jornada que eu expliquei antes,
Aconteceu também no Panamá e deverá acontecer agora em Portugal, né? Então, assim, cara, quem tiver essa oportunidade de viver essa experiência de fé, num primeiro momento, mas de enculturação no segundo momento, é fantástico. Só não vai criar debaixo do balaio igual nós foi, né? Nós não sabia de nada. E assim, então, assim, geralmente os países sede da jornada, eles trazem esse convite, essa reflexão de vida de santo daquele país, de experiências de fé daquele país, né? E a gente não sabia nada na primeira jornada que nós fomos, né, cara? Então, assim, nós deixamos a dever, né? Eu, o Xande, a Amar. Mas, assim, de qualquer maneira, foi fantástico. Nós vivemos maravilhosamente, muitas experiências bacanas. Museu, né? Tivemos a oportunidade de ir no museu lá, que tinha umas obras, nem sei lá as obras de arte que tinha lá. Uma pinicoteca. Pinicoteca que fala? Onde você tá falando? Museu lá em Madrid, que nós foi de quadro lá. Ah, sim. É isso aí, é um negócio meio chato, mas nós só correu dentro daquele negócio lá. Me lembro que na fila do museu, nós encontramos com um padre americano, e na época tinha saído aquele filme Exorcismo de Emily Rose, lembra? Sei. Que até então, eu não sei como é que é a história, que tipo assim, é um exorcismo segundo a igreja, fala, se houver, é daquela maneira. E aí, é padre Colby que chamava do filme lá? Como é que chamava? Porque é real, né? História real. Como é que chamava o padre lá? Eu sei que assistiu. Não lembro. Sei que nós queria saber a história desse padre lá americano. Aí nós tinha feito em inglês, eu chamo, que é pai. Em inglês, assim, what's your name, só. Avançado. Acho que Aí chegamos lá, fomos tentar falar em inglês. Você conhecia esse padre lá nos Estados Unidos, rapaz, mas saiu um enrolo naquele negócio, você falava de lá pra cá, nós não entendia nada. O Xande dava embromada, eu dava e não saía nada. Eu sei que eles deu risada de lá e nós de cá e ninguém entendeu o que nenhum falou. Nós queríamos saber do padre, cara, mas é muito triste não saber falar o inglês, cara. Isso é vergonhoso. Você tá falando, eu tava me recordando da jornada do Brasil. A vigília não era pra ter sido na praia, sabe? Quando você falou que viu aquele mundo de gente na praia de Copacabana. Então, acabou sendo a vigília. Você que falou, né? A vigília e a missa de encerramento também foi na praia, sabe? Quase preencheu a orla da praia, que tem 7 quilômetros da praia de... não sei. Quase preencheu a orla 3 toda, milhões de sabe? jovens, né? Salvo Tinha engano. muita gente. 3 milhões de pessoas, né? Então, assim, na jornada do Brasil, nós ficamos como anfitrião, né? Recepcionava os outros, né? Foi bacana essa experiência. Foi diferente de Xande, quando a gente acho vai... que vale falar essa experiência do Rio de Janeiro. Aí nós ficamos em casa de família no Rio de Janeiro, né? Também. Nós criamos um laço de família muito bacana, sabe? Com a Até família do hoje. Rio de Janeiro. Inclusive, um abraço para eles lá, né? Do Rio de Janeiro. Ele é diácono hoje, né? Diácono Renato. Ele participa na... Diácono Qual que é a permanente. paróquia lá, Xande? São Lá no Sebastião, Rio. não é? Não me recordo. Onde Eu ele lembro foi que era no ordenado é Morro. São Sebastião, mas é Não, que... ele foi na arquidiocese, lá na igreja, né? Não fala a paróquia deles Não lá. lembro. O Renato, como chama a esposa dele mesmo? Vixe, agora você perdoa aí, viu? Esqueci. Peraí que eu vou lembrar. Enfim, nós criamos um laço com os filhos deles, com eles. Eles eram no casamento do Alexandre, no meu casamento, no casamento do Matheus, né? Do Serjão. Do Serjão, cara. Vieram do Rio de Janeiro 4 vezes, né? Nós foi uma vez lá só até hoje visitar eles. Mas enfim, Estamos devendo, né? eles têm os contatos nossos de WhatsApp, vira e mexe a gente conversa. Ele nos convidou para a ordenação dele diaconal, até gostaria de ir, diácono permanente, né? Mas na época eu tive algum compromisso no dia, não consegui. Mas criamos esse laço na jornada do Brasil com essa família, cara. E até hoje, todos nós que fomos da jornada, nós temos esse vínculo. No final da jornada, nos deram presente, foi um chororô danado, sabe? Aquele momento de emoção, de ter que despedir, parecia que... Nós ficou uma semana com eles, parecia que fazia um mês, um ano que nós estávamos E com já eles, a jornada né? do Brasil não foi com o Papa Bento, né? Tem que ressaltar isso também. Já foi com o Papa Francisco. Foi com o Papa Francisco. 2013, 2016, na Polônia também já foi o Papa Francisco, né? A única que nós fomos com o Papa Bento foi a de Madrid, 2011, né? E essa experiência que eu disse lá no começo, de encontrar com o Papa, né, o sucessor de Pedro, é emocionante. Eu acho que o que me motiva na jornada, não o único, mas assim, um dos principais motivos é isso, sabe? De ver que nós somos igreja, sabe? E aí o Xande falou, voltando lá atrás, nós tivemos a oportunidade de estar com o Bento em Aparecida na oração do Santo Terço. E não era para nós entrar, nós entrou assim nos últimos meses na igreja, porque acho que era 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas que iam entrar dentro da basílica. E nós entramos e conseguimos passar por um exército lá, os caras enfiavam até um trem dentro que você tá bebendo, assim, nós tava com um copo lá, o povo do exército. Pra saber se tinha alguma sei lá. coisa não permitida para entrar, né? Revistava a mochila, passava naquele xeroque lá, tirava o xeroque nosso assim, do corpo, da mochila, tudo, raio-x, olhava tudo. Era muito bacana, cara, viver essa experiência. Entramos. Ficamos longe do corredor que o papo ia entrar. Falei, Xané, vai ter que ir lá, nós tem que ficar perto. Rapaz, tinha uma senhorinha do nosso lado. 70 anos, né, a tinha. Ela estava junto com nós. Abriu a porta pro papo entrar. Eu sabia que ia virar bagunça aquele negócio. Rapaz, o povo montou cavalo em cima do banco.
E foi coisando. E quando ele tá lá na cerca, do lado do Papa Bento. Quando eu olhei, pus a velhinha, não tava do nosso lado lá. Eu falei, ou é a velha levitando, ou jogaram ela aqui, que ela não ia parar aqui. Ela nem não andava direito. Rapaz, a velhinha do nosso lado aqui na cerca aqui, né, ficou assim, ó, o Papa, como se fosse o Léo, pertinho. Foi a primeira vez. Aquilo lá foi emocionante, porque nós tinha visto ele no Como Pacaembu. é que ela veio parar aqui? Eu não sei se alguém jogou ela lá, como é que foi, Veio cara. na onda, veio arrastado. Mas, cara, foi emocionante. Ficamos pertinho dessa vez. Aí depois, na missa de abertura, Celan, chamava, Celan. né? Celan. Nós ficamos muito perto também do palco, não é do palco, do altar que fez ali atrás, né? Inclusive construiu na Plaza do Norte, desmanchou tudo aquilo lá agora, não sei porquê, né? Que foi que ele chamava lá, né? Púlpito, não sei o que, Bento 16, como é que chamava aquele lugar que eles fizeram pra ele lá, desmanchou tudo, não sei. Mas foi muito legal. Aí depois tivemos outras oportunidades, né? Madrid, muito perto, né? Nossa, foi assim, foi um calor em Madrid, cara, de 40, 42 graus, não dá pra aguentar. O corpo de bombeiro fazendo a vez do Léo lá, passava jogando água em nós, com aqueles caminhões, sabe? Porque o povo tava desmaiando mesmo, sabe? Não tinha jeito. E depois você entrava, não tinha jeito de você sair mais, porque eles começavam a fechar tudo por questão de segurança do Papa. Aí tinha banheiro, as coisas naquele local, mas você fala, eu quero ir embora. Não vai. Eu quero, não, ou passado mal, né? Que aí você ia embora na ambulância, que era o que acontecia, porque é muito calor, muita gente. Nós ficamos debaixo de umas árvores lá, graças a Deus. Deus nos amou nisso aí. Mas se nós tivéssemos ficado no sol, rachando, cara, tipo, nós ia meio-dia, 1 hora da tarde, pra pé chegar 5, 6 horas depois. Tinha que ficar esperando, né? Vocês tiveram uma outra experiência também, fugindo um pouco da JMJ com o Papa, né? Vocês dois tiveram a graça Sim. de poder encontrar com Essa ele. foi a oportunidade de nós ter cumprimentado ele, né? E foi no mesmo ano, inclusive, não foi? 2016? Eu não. Não, o Ah, Chave foi foi em então, 2015. Você foi, não foi? Eu fui eu fui 2 vezes, né? Eu fui em abril e fui em julho depois, Isso, né? no mesmo ano. Mesmo você ano, sim. conseguiu encontrar com ele 2 Ó, vezes. Os homens têm foto com o Papa, gente. Tô falando pra vocês. Chegando na mão do ônibus. Se olhar o WhatsApp deles aí, você tem o WhatsApp do Papa. Tem não, é tem não. possível. É assim, quem quiser, inclusive tá assistindo, quem quiser e tiver, quem for casar... Fala brevemente pra nós como é que foi. É que assim, toda quarta-feira tem a catequese em Roma, né? Na Praça do Vaticano. Aliás, geralmente tem. Se o Papa tiver acometido de alguma doença, alguma coisa, ou tiver um outro compromisso maior, às vezes ele não participa. Mas tem um cardeal que faz essa catequese. Não necessariamente é o Papa. Toda quarta-feira. E às vezes não é também na praça, às vezes é no auditório de São Paulo, que chama? Como chama? Não. Como que chama lá? São Pedro. Não. O auditório lá. Não é São Pedro, é auditório Na Praça São de Paulo. São Pedro Não, sempre Praça faz. de São Pedro, mas tem vezes que a catequese não é na Praça São Pedro, é naquele Não sei. auditório lá. É auditório Tem São aquele- Paulo, não é? Aquele monumento. Não, é do lado lá novo construído. É o auditório São Paulo que ele faz aquela reunião. Acho que é isso mesmo. Mas enfim. Aí você manda uma carta pro Vaticano, só entrar no site do Vaticano pedindo as bênçãos nupciais. Aí pede que vai com as vestes nupciais, não é isso, Xande? Sim. Então você tem que ir de terno, a esposa não é um vestido de casamento, não é um vestido branco, né? Você pode ganhar esse convite ou não. O Xande fez na época, deu certo, falou, vou fazer. Só que eu ia fazer, chegou o meu convite, mas eu não tinha condição de ir para lá. Eu tive a graça de um padrinho de casamento meu, um amigo próximo, me deu uma passagem nas vésperas do meu casamento, sabendo que nós tínhamos a oportunidade de ter a bênção do Papa Bento, do nosso casamento. Papa Francisco, perdão. E aí me deu uma passagem. Falou, bom, falta uma, né? Aí nisso outros padrinhos me deu o dinheiro. Falou, não, pega o dinheiro e compra. Conseguimos comprar passagem. Falei, agora falta o dinheiro para nós gastar lá. Falei, não tem problema. Vai dar certo, Deus vai mandar. Aí conseguimos na gravata do casamento. Mas resumindo, aí você manda essa carta para lá. Só que inclusive hoje o Léo Catalito, por exemplo, a bênção de 10 anos de casado, de 15 anos de casado é 5, 10, 15, 20, 25, boldas, né? Você pode pedir, pode ir. Geralmente dá certo, depende do tanto de gente. Aí você manda a carta um tempo antes e tal. Eles respondem via correio e chega a carta informando. Você tem que ir na esmolaria apostólica, Sim. retirar os convites. Eles falam que você tem que chegar tantas horas antes, explica tudo certinho, vai de veste, taraná. Eu lembro que a Mayra nós saímos cedinho, acho que é 9 horas da manhã a catequese, tinha que chegar lá às 7 horas da manhã, sabe? Não é tão cedo. E aí você vai, retira o convite e vai. E aí depois, pode-se no final o Papa vir cumprimentar os depósitos, né? Como é que fala? Os noivos ali. Geralmente ele vai, 99% dos casos, mas às vezes não, ele pode ir embora. Mas aí tem um lugar especial, fica próximo dele, ali do púlpito. E no final, depois que acaba tudo, ele vai com o povo lá de Papa Móvel, ele desce e vem cumprimentando um por um. E aí tem os fotógrafos do Vaticano, eles tiram foto, cumprimentam. Me lembro, não sei o Xande, mas me lembro que eu cumprimentei ele. Aí falamos, somos do Brasil, aí ele falou futebol, Argentina, tal, eu lembro que ele falou isso aí. Sorriu para nós, cumprimentou, deu, aí ele dá a bênção, né? E aí os fotógrafos tiram um tanto de foto, aí você vai num lugar lá que tem as fotinhas,
você pode comprar também elas ou não. O do Xande, eu não sei como foi a experiência do que ele falou, mas aí conseguimos ter esse... Eu com a Mayra foi assim, dessa maneira, conseguimos cumprimentar ele e tirar essa foto. Sim. Você se recorda do seu, Xande? Não, acho que mais ou menos a história foi bem parecida, né? Assim, Não fala assim, você falou com o Papa lá, você lembra? sim, não lembro. Acho que eu estava tão emocionado do momento foi ali legal, que eu não vislumbrei assim, as palavras. Né? Porque foi assim, algo... Vixe, você tá louco. Não posso nem falar, senão começa a querer... Entendeu? Foi algo que bate o coração mais forte, né? Porque você sabe que ali está alguém que sucede... sucessor de Pedro, realmente, né? Ou seja, daquela... Se você for... Voltando, né? Você pega ali Francisco, aí depois você vai Bento XVI, São João Paulo II, João Paulo I, João XXIII, Papa Paulo VI, Pio XII, salvo me engano, e você vai chegar em Pedro. Fala os outros, qual que é os outros? Só três. Né? Então você vai chegar em Pedro, ou seja, aquele pescador, né? Então você está diante do pescador, vamos dizer assim, né? Então, assim, legal, emocionante. Então, não tem palavras, eu gaguejo assim, porque eu não tenho palavras para explicar isso, né? O que eu consigo relatar, assim, por exemplo, vamos voltar na questão da jornada, a jornada de 2016, por exemplo, e me vem assim a questão da misericórdia de Deus conosco. Deus foi tão misericordioso conosco que nos permitiu vivenciar isso, né? Então, o tema da jornada de 2016 era bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, assim, quando estávamos lá, aonde Santa Faustina conseguiu visualizar a imagem da Divina Misericórdia, e você entende quão grande é essa misericórdia de Deus por nós, que, né, ele fala que a Divina Misericórdia é a última tábua de salvação, né? Então, assim, e você olha para dentro de si, você vê, poxa, quão miserável eu sou, quão pecador eu sou. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos ama de um amor imenso, que promove diversas oportunidades, inúmeras oportunidades, para que você não perca a sua salvação. Né? Então, fala assim, essas experiências que Deus nos permitiu viver, eu vivenciei as minhas, já vivenciou as deles, e nessa casamento que ele citou, e eu vivi algo bem semelhante mesmo assim, só para a gente não ficar relatando a mesma coisa, mas foi mais ou menos igual. E nas jornadas que viemos participando, nesse outro momento que o Papa Bento teve aqui no Brasil, tudo isso é para que Deus mostrasse o quão grande é o amor dele por nós. Quão grande é a sua misericórdia infinita por nós. Então, nessa jornada de 2016, que eu pude experimentar da misericórdia, principalmente nos momentos, você falou de confissão, lá tinha praças de confissão, onde tinha inúmeros padres, bispos, até mesmo o Papa, a gente sabe que ele atende algumas confissões ali sem... Ficou sabendo que ele estava atendendo, nós foi lá, mas não... Não, é só que ele atende assim, discreto. Ninguém sabe, ele não se posiciona como Papa, porque senão todo mundo vai querer ir ali conversar com ele, né? Mas ele atende algumas confissões assim, né? Meio que escondidas. Teve assim. um brasileiro que conseguiu confessar. Você senta ali, de repente é o Papa que está ali na tua frente, poxa. Né? Foi legal. Então, assim... Essa experiência de ser igreja é fantástica. Você experimentar a unidade da igreja, né? Tamanho do católico quer dizer universal, tamanho dessa universalidade da igreja, dessa união que existe, embora com carismas diferentes, assim como fala Paulo aos Coríntios, né? Cristo é a cabeça, nós somos os membros desse mesmo corpo, que é imenso, eu vou te dizer. É fantástico. A gente fica resumido assim, pequeno no que é a igreja, no que é ser igreja, um pensamento. Quando você vai para a jornada, você abre a tua cabeça assim, você fala, nossa, isso aqui tudo é a igreja, que começou lá com Pedro, com André, com Tiago, com João, e os outros, que Jesus foi ensinando eles foram com Paulo indo à Grécia, aos Coríntios, e, bicho, aí chegou em nós. Né? Pobres miseráveis. Ô, gente, quero agradecer a presença de vocês e vamos espremer um cardinho ainda aqui desse suco aqui, no bom sentido, né? Deixa um recado final para quem tem esse sonho de conhecer a JMJ, claro, vocês falaram muito sobre isso, mas eu queria que vocês deixassem aquele recadinho final, assim, né? Claro que essa está muito em cima, essa de Lisboa, né? Que vai ter essa semana que vem. Depende, né? Quem sabe, né? Se tiver a feira, pessoal... Começando, né? Ué.
Dia 1º. Terça-feira, Terça-feira que inicia, É, na verdade. exatamente. A pré-jornada já está acontecendo essa semana. E já estamos no meio, então. Dia 1º da semana que vem, né? Terça-feira já O inicia. evento oficial é a jornada, pré-jornada é um anexo. Mas que gostoso esse anexo. A gente falou pouco, Nossa. assim, a nossa experiência com a pré-jornada foi em Varsóvia. Nós fizemos a pré-jornada em Varsóvia, na Polônia, e depois pegamos um trem e fomos para Cracóvia, que foi a jornada da Polônia em Cracóvia. Então nós temos a pré-jornada em Varsóvia. A cada 2 do nosso grupo ficou na casa de uma família. Então essas famílias nos acolhiam à noite e levavam a gente para uma paróquia, igual a nossa paróquia, simples assim. E a gente se reunia ali com 10 outros países, nesse mesmo local, sabe? E ali Teve churrasco, teve várias show, atividades, teve apresentação, foi muito legal. Show, teve uma vigília lá no sábado à Vigília. noite, uma vigília fantástica, assim, sabe assim. Por que eu falo fantástico? Porque assim, em outras línguas, isso A Santa Missa nós participamos e da não liturgia. deixa de ser a mesma fé, entendeu? Então, você vive porque você reporta na missa ali, como a gente faz aqui no Brasil. Nos momentos você sabe que é, porque você sabe que é aquele momento da missa, mas você não sabe nada que está falando, você não está entendendo nada. Está falando polonês, inglês, às vezes. A gente não entendia, mas vivenciava, assim como, ao contrário da Torre de Babel, onde se falava uma só língua, mas foram confusos. Em Pentecostes, eles falavam línguas diferentes e todos se entendiam. O sentimento na jornada é esse, de Pentecostes, sabe? De falar em várias línguas, porém uma só fé. A Santa um só Missa no entendimento. domingo na pré-jornada, você lembra? Uma das leituras foi em português, acho que foi o Felipe que fez a leitura, não foi o Felipe da Maria Ilma? Ou na vigília? Na pré? Na Em pré-jornada. Varsóvia? Na missa. Na paróquia, né? É, na paróquia, Porque na teve liturgia. Tinha a missa, por exemplo, um dia a primeira leitura em português, a segunda. Tinha um cara de Niemeyer lá, né? Que língua que era lá, cara? Não, eu nem lembro. Eu lembro de uns vídeos que vocês cantaram umas músicas por meio Nossa, não lá. pode nem lembrar nisso aí. Sim. Não é? Não foi? Foi sim, tinha Não é gincana, o Brasil umas coisas passou bem vergonha, né? Perdendo no futebol, perdendo nos negócios tudo. Ah, Léo, você falou da banda de rock, só para concluir também, eu esqueci. Teve um encerramento no sábado da pré-jornada, juntou numa igreja maior lá, numa catedral, Varsóvia. né? Em Varsóvia, juntou Foi vários. foi no do Papa João Paulo II, na igreja dele lá. Ah, sim. Como é que chama? Esqueci o Santuário, nome. São Santuário João Paulo. São João Paulo II. Aí juntou todo mundo das paróquias, foi tudo para essa igreja. Aí teve um montoeiro de gente já não era no nível de jornada, mas já tinha um volume grande de pessoas, né? Bandeira de tudo quanto é país, assim, tudo. E aí teve a missa, teve encerramento, e no final, Léo, você que gosta de rock, teve uma banda, mas é rock, cara, não é rock não. Duas Heavy. baterias, heavy metal católico. Refine Oil. Não, era a banda chamava 2 Timóteo 2:3. Ah, isso mesmo. Era 2TM 2:3, ou seja, era a passagem de segunda carta de São Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Esse era o nome da banda, entendeu? Tentamos comprar o CD para trazer para você de presente, Léo, mas Acharam. não foi possível. Não achamos o CD, estava esgotado em todo lugar. E era rock, Léo. Esse você ia curtir. 2 baterias, pau moendo, trem, e as freirinhas, todo mundo curtindo. Mas deixa a isso aí. mensagem que o Léo falou aí, da jornada. Não, tranquilo, à vontade. Pode falar, né? Sem correria. Bom, eu quero dizer assim, para os jovens, especialmente os jovens, né? Todo mundo de modo geral, mas especialmente o jovem que está nos ouvindo agora e que tem esse sonho, esse desejo, talvez, igual nós tínhamos, de vivenciar uma jornada mundial da juventude, que não coloque isso como impossível. Porque uma coisa que a gente não tinha, que a gente não tinha é que aquilo era impossível. Nós sabíamos que era possível, precisávamos nos esforçar para aquilo, precisávamos correr atrás. Ah, eu quero ir para a jornada, então eu vou. Como que eu devo fazer? Procure o seu padre, peça a sua orientação, pergunta para ele como que pode ser feito um trabalho comunitário, né? Envolva com os pessoal da sua paróquia, que você vai conseguir. Tente formar um grupo e possivelmente você vai estar presente numa jornada mundial da juventude. Não sei aonde vai ser a próxima, deve ser anunciado no próximo domingo, sem ser isso agora no outro, né? No dia 6 ou 7, que vai dar no domingo? A especulação 16, acho que é né? nos Estados Unidos, né? Não sei. Mas aí só no último dia da jornada, semana que vem, que nós vamos ficar É sabendo igual os onde o spoilers Papa que nós tinha no Brasil. tá? anuncia onde será a próxima edição. Na verdade, todo ano tem, como o João explicou, mas essa edição mundial que reúne todo mundo com o Papa, Geralmente é de 3 em 3. 3 anos. Salvo algumas eventualidades que ou estica ou encurta, né? De 2011 era para ser 2014, devido à Copa do Mundo que ia ser no Brasil, trouxe para 2013. E essa jornada ia ser o ano passado, devido à pandemia, se alongou mais um ano, né? Se estendeu por mais um ano. Então, que se você não perca esse desejo, que é uma experiência com Deus, né? Como diz a obra de Maria, né?
a comunidade de Obra de Maria, que fala mais que viagens, encontros com Deus, que ela faz viagens de peregrinação em lugares santos, terras santas, São Tiago. A jornada é isso, mais que uma viagem, um passeio, é um encontro com Deus, onde você encontra com a Igreja de Jesus Cristo, mundialmente falando, você encontra com o seu representante aqui na Terra, o Papa, e vivencia essa fé única em Cristo Jesus, nosso Salvador. É isso, uma única experiência que eu gostaria de finalizar, a alegria do brasileiro, né? Todas as jornadas, isso é muito característico, sabe? Não que os outros povos não sejam alegres e felizes, né? Mas eles reconhecem em nós brasileiros essa alegria, sabe? E de fato, os BR, como dizia o Felipe da Maria, os BR em outro lugar aí do mundo, cara, de fato leva essa alegria, isso é legal. As pessoas reconhecem nos BR, nos brasileiros, essa alegria, sabe? Isso eu gostava disso, sabe? Essa energia do brasileiro. Fala assim, não o nosso grupo, os brasileiros em si. Mas o convite, eu acho que é isso que o Xande falou. Não é impossível, é possível. E aí não é só jovem, como família, sabe? Eu acho que nosso grupo agora, que já tá ficando cavalo velho, por que não irmos junto com os nossos filhos, sabe? É difícil, no termo de trabalho, sem sombra de dúvida, é difícil financeiramente, mais um pouco ainda, porque são várias pessoas, várias passagens, enfim. É uma logística de exército que tem que armar para você conseguir ir. Mas é possível. E a experiência que eu trago é essa, ser igreja. A alegria de ser igreja. E é isso, procure o seu padre, vai lá, conversa, padre, estou querendo ir, como é que eu faço? O senhor pode me ajudar? Como que eu faço? Entendeu? Então dá tempo. Acabou agora a jornada de Portugal, já vai anunciar, começa agora. Não espera o ano que vem, depois começa, faz uma rifinha, faz um almoço, e parte para cima. Vamos, né? Assim, para todos nós, o convite é esse. Né? Nós tivemos a oportunidade de raléu, de encontros na igreja, na comunidade de Canção Nova, em tantos outros lugares, em São Paulo, na Misericórdia. Muitas experiências de evangelização eu tive a oportunidade de participar. Mas a jornada mundial supera todas essas, é claro, em outros quesitos, em outras questões. Como o Xande disse, sabe, é uma língua só. Eu acho que é Pentecostes que acontece ali. E é lindo de ver a igreja ali, sabe? Quando o Papa chega, às vezes soa para outros irmãos nossos que não comungam da nossa fé, como se nós estivéssemos adorando. Não é. Mas aquela alegria, aquela beleza da unidade, cara, assim, não tem palavras. Eu falo, é só quem vive. É possível, busque, tente. Se Deus quiser, com a graça de Deus, com meus filhos maiores, ainda que tiver menor, quem sabe na próxima jornada nós estaremos. E eu acho que é isso. Tamo junto. Procura Seria nós, legal, vamos né? junto. Todo mundo junto. Com aquela criançada. É isso. Obrigado, viu, Léo? Obrigado, Léo. Que isso, Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Ô, Léo, eu queria falar uma coisa final aqui também, para que você que está assistindo, quando você colocar o seu prato na mesa, agradeça a Deus pelo seu alimento. Um dos maiores aprendizados da jornada de Madrid, além de toda essa questão da fé, essa questão de... Mas foi no momento que nós sentamos numa mesa de restaurante lá, Léo, e nós queríamos comer comida mais próxima do Brasil, só que bem as comidas são diferentes da nossa, assim, sabe? E a gente não estava acostumado com aquilo. E aí a gente sentou, não conseguia entender o cardápio ali, pedimos uma comida chamada paella, muita gente conhece. E vinha com frutos do mar, assim, sabe? Ainda foi comer aquilo, não dava, cara, que não é típica nossa, que não tá acostumado, e não é com fome, meio que rejeitando aquilo, sabe? Aí sentou uma mesa do nosso lado, assim, ó. Um país africano, que eu não me lembro qual país que era. Sentaram lá e foram fazer oração. Eu acho que conduzir oração era da Angola, então falava em português, deu para entender. Foi conduzir oração antes de comer, né? E aquela oração dizia assim: Pai, Senhor, obrigado por esse alimento. Abençoe nossos irmãos do Senegal e outros países mais que estão nesse momento sem ter o que comer. Obrigado por esse alimento que está aqui na nossa mesa agora. Aí um olhou para a cara do outro e falou: agora vamos bater no peito essa comida aqui. Tem que comer isso aqui, não tem uma conversa, entendeu? Então, assim, eu falo muito para meus filhos isso, de dar graças a Deus pelo alimento que nós temos na nossa mesa, né? A providência de Deus que nunca nos falta, porque tem muita gente passando fome e às vezes carece a nós mover algo para que chegue o alimento até na mesa de alguém, né? Mas agradecer pelo nosso alimento que nós temos na nossa mesa, que Deus nos concede a cada dia, né? O Xande falando isso, ele lembra de um fato engraçado. Voltando para o Brasil, o avião pousando em Guarulhos, um caboclo não pode levantar, né? Na hora de aterrissar a poncinha e tal, o piloto fala. Chegando, o avião relando a roda, assim, no negócio lá, um peão levantou. Viva o arroz com feijão e ovo frito! Rapaz, o avião era 95% de quem estava na jornada. Tinha bispo, padre, todo mundo levantou. Viva! Não aguentava mais comer as coisas lá, isso 10 dias.
O nosso arrozinho com feijão aqui é gostoso. Ei, gente. Dá rapaz, valor, o negócio viu? fica até doce. Dá valor. A água nossa também, gente, valorizada. Nossa, pelo A amor de água da Deus. Polônia, Pelo amor de Deus. assim, eles já estão acostumados lá, mas a água mineral, se pegar na garrafinha, assim, não tinha condição de beber É aquilo. água de degelo, de neve, sabe? Tem umas águas lá. Então, assim, a gente não tá acostumado, né? Então, Muito assim, ruim, é. pô, a gente tem que valorizar a nossa água, né, cara? Que bom que é a nossa água que tem aqui pra beber, cara. Porque a Sabe o água que lá... nós fazia? A água da Suíça era boa, não sei porquê. Nós trocava a água da Polônia com o povo da Suíça, nós cambiava a água, lembra? Trocando os fardinhos Aí dentro as do ônibus. garrafinhas deles eram melhor. Era né? melhor. Aí nós falávamos pra eles trocar, eles trocavam. Não sei se vocês gostavam da de cá, nós trocava com eles, era o que servava. Ó, até o dente do pessoal lá da Polônia é mais amarelado, assim, devido ao efeito que essa água causa, sabe? Então, assim, eu gostei demais da Polônia em tudo. Moraria lá na Polônia. Agora, a água da Polônia vai me tenso. desculpar. E Não viva vai, arroz não. e feijão. E viva a água do Brasil aqui. Show de bola, gente. Só para contextualizar aqui, o Alexandre estava falando sobre as bandas, né, de rock, de heavy metal, católico e tal. Eu não quis interromper ele, né, porque estava no recado dele ali. Porque eu gosto, né, desse estilo musical, desde que me tornei católico e tudo mais. Eu venho fazendo também um trabalho, vamos vender o peixe aqui. Hoje eu estou com um projeto que chama Missão 04. Se você gosta também desse estilo musical, te chamou a atenção, procura aí, Missão 04, dá aquela força pra gente também. E Show de bola, umas músicas boas. a gente tenta, né? Tinha a banda Pâncreas também, que a gente fazia esse trabalho. Se você gosta do estilo também, pode procurar que você acha aí as músicas. Vale a pena conferir, não paga nada. Isso, paga nada. Não, se quiser pagar também, vamos deixa o pagar. Pix aí, Léo. Patrocínio. Aliás, se quiser pagar, vai ser inédito. Nunca ganhei nada. Além de Brincadeira. xingo, perseguição. Exatamente. Aqui ali, ó, né? Conversa reta, né? Mas, meus irmãos, muito obrigado aí pela partilha de vocês, né? Foi muito rica essa experiência nossa aqui hoje, né, Léo? Não sei se você já foi em alguma. Para nós que não fomos, né? Ouvir vocês falando foi muito bacana, foi interessante demais. Nos deu, assim, nos acendeu essa vontade Fica mesmo. essa vontade agora. Não, podia ir. Que aí eu já peguei amanhã essa de Lisboa, já tá Amanhã eu sendo vou pegar agora, o rapaz. avião amanhã pra Lisboa. Dá tempo. Se o dinheiro estiver na conta, é só ir. Pode chegar lá que tem avião. Vambora. Vamos ver se nós vende E o patrão liberar, né? Semana que O vem. patrão aí. liberar aí, já liberar, muda a né? conversa. Mas é isso. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Agradeço também, Léo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, os dois Léo. Deus abençoe esse projeto, VertaCast. Primeiro de muitas, do Xande, o Jean. abençoe. Segunda da O Jean primeira. tem as portas abertas. Abençoe muito esse todo mundo, projeto. né? Deus e abençoe a cada um que está em casa também, né? Deus ilumine a vida de cada um que nos escutou aqui hoje. Amém. Amém. Agradecer vocês dois aí, né, por essa experiência. Você que nos acompanhou até aqui, que teve a paciência de nos ouvir. Muito obrigado. Compartilhe novamente com os seus amigos, com os seus contatos. Isso ajuda a evangelizar, né? Às vezes alguma pessoa precisava ouvir, precisava de um empurrãozinho, e às vezes foi alguma coisa que foi dita aqui. Então, nos ajude a evangelizar, compartilhando, comentando, curtindo com todos os seus amigos, né, isso, Léo? Se nós erramos, comente aí também, nos corrija, por favor. Né? É um ato de caridade, nos corrigir em alguma coisa. Tem algum conselho, alguma sugestão também, comente aí. E no mais, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Amém. Muito obrigado. Até mais. Falou, meu povo.